Na Libertadores, um grande ídolo da torcida rubro-negra, com 18 gols, com 18 títulos conquistados, junto com a Arrascaeta, são os maiores vencedores de títulos da história do Flamengo. Várias homenagens das torcidas presentes aqui do Mineirão, obviamente que a torcida do Cruzeiro em 57, 58 mil vozes contra os 3 mil ingressos que foram disponibilizados para a torcida do Flamengo, que lota a parte destinada a ela. Tudo pronto. Libertadores, a Visceral está de volta. E você sempre o convidado especial da Globo. Autoriza Yael Falcão. Bola rolando, está valendo a Libertadores da América, jogo de ida das oitavas de final. É Cruzeiro e Flamengo, hoje no Mineirão. Quarta que vem no Maracanã. Vai jogando o Flamengo, aí Ayrton Lucas. Alexandre sequer viajou, está machucado. Samuel Lino tentando a jogada com a Arrascaeta. Mas a bola chegar na ponta esquerda, Ayrton Lucas arranca. Ofensivamente tem feito boas partidas. Aí o Ayrton faz o cruzamento, Bruno Henrique, a bola passa por Plata também. E vai sobrar do lado direito com o Emerson Royal. Aí domina o Emerson Royal, recuando para Eric Pulgar. É o comecinho de jogo no Mineirão. Esse é Jorginho, tentou a jogada para o Emerson Royal. Chega bem o Rojas para fazer o corte, está jogando com o Matheus Pereira. Pulgar recupera, tomada de bola do Pulgar. Tocando para Jorginho. Mais atrás para Emerson Royal. De novo no chileno, Eric Pulgar. Aí o Emerson. Muita gente entendia que o Varela seria titular absolutamente indiscutível. Mas o Léo Jardim optou pelo Emerson. O Flamengo tem um elenco robusto e fez alterações importantes. Mais uma vez aí o Pulgar. Trabalhando com o Emerson do lado direito. Encosta na marcação o Wesley. Boa jogada na direita. Chega lá o Gonçalo Plata, aí o equatoriano. Brilhou na Copa do Mundo. Com a sua seleção fez aquele gol da vitória contra a Alemanha. De novo chamando o Eric Pulgar. Pé direito, faz o levantamento. Vai lá Samuel Lino, tentou uma casquinha. A bola ficou fácil para o jovem goleiro Otávio. Lembrando que o Cássio já está voltando. Teve uma contusão seríssima. E o Otávio segurando a onda aí no gol do Cruzeiro. Capitão William, bonito corte. Ganhou bem a jogada do Bruno Henrique. Aí sai jogando o William. Trabalhando do lado direito. Kenny Arroio. Tenta a jogada. Acabou perdendo. Ayrton Lucas para Jorginho. Sofre a falta. O William chegou atropelando. O juiz está parando e marcando a falta que favorece o Flamengo. Aí você vê o Arthur Jorge, campeão brasileiro da Libertadores com o Botafogo em 2024. Treinador reconhecido pelo mundo do futebol. Faz um grande trabalho nessa chegada ao Cruzeiro. O Flamengo sai jogando do lado direito. Comecinho do jogo. O Flamengo vai ficando com a posse de bola. Aí o Léo Ortiz, desde a volta do Léo, recentemente. O Flamengo ganha muito na saída de jogo, né? O Léo tem um passe muito importante, muito bom. A bola do Rossi lá para o Samuel Lino, não domina, a bola vai saindo em lateral, que favorece o Cruzeiro. Ana Thaís Matos, o Flamengo com essas mudanças, né? Notadamente, Varela, Pedro e Carrascal hoje barrados, que são considerados titulares, né? O Carrascal nem tanto, mas o Pedro sim, e o Royal também. Como é que você vê essa escalação escolhida pelo Léo Jardim, Ana? Luiz, escolhas polêmicas, né? Porque um jogo de Libertadores com o Pedro no banco de reservas tem que ter para bancar e o Léo Jardim. Agora, ele tá tentando apostar em algo diferente, né, Luiz? O Flamengo não vem fazendo um grande pós-Copa, fez agora um jogo recente no Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele tá tentando encontrar algumas respostas. Vai lá. Olha o Kenny Arroio, ele vai na linha de fundo, equatoriano, cruzamento, a bola quase passa pelo Jorginho, que escorregou. Mas mesmo assim ele conseguiu fazer o corte. Mateuzinho, toque errado, Gonçalo Plata. Aí arranca bem, tocando o jogo aqui na esquerda. Volta a Arrascaeta. Aí o camisa 10 da Gávea dominando. Bola recuada lá atrás para Ayrton Lucas, chamando o Léo Pereira. Ele na Copa do Mundo. O Vitão andou jogando, mas está machucado. Sequer viajou com a delegação do Flamengo por esse jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América. Um aquecimento aí, viu? Me parece... Carrascal, exatamente. Ainda está com o colete. Será que o Plata vem lidando com uma contusão? Bom, vem o Cruzeiro, o Flamengo se defendendo, Caio Jorge está longe, limpou bem a jogada, Caio Jorge bateu pro gol, subiu bem para fazer o corte. O Léo Ortiz jogando o corpo à frente. A bola vai voltando com o Mateuzinho, já está parando o jogo. O Jorginho reclama de algo ali. Estou de olho aqui no Plata, estou de olho no Bruno Henrique, no próprio Samuel Lino. Não vejo ninguém fazer algum tipo de gesto que indique algum problema muscular, alguma contusão. Caio Ribeiro, o Cruzeiro tem o Wesley, que estreou no fim de semana, fazendo gol, inclusive, né? Rabiscando, que é um menino que tem o drible, que tem taticamente um papel importante, recompõe muito. E é a mudança que o Cruzeiro faz.
para esse jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, Caio? Luiz, o Cruzeiro vive um grande momento. O Cruzeiro faz um campeonato de recuperação no Brasileirão, desde a chegada do Arthur Jorge, quando pegou o time na vice-liderança. Hoje é o 5º colocado e com muito potencial para brigar em chances reais de Libertadores. Tem um grande elenco, tem um grande treinador, joga em casa, e a opção pelo Wesley não é só pelo fato dele fazer gol, como característica. É um cara que vai para cima, que acelera, então ele joga com 2 caras muito abertos pelos lados do campo. E a confiança, que foi um golaço. Foi um golaço mesmo, aquele estilo Wesley. Lateral cobrado pelo Emerson. Recuando lá atrás para o goleiro Rossi. Vai sair jogando Rossi mais uma vez do lado direito. Vamos nos aproximando de 5 minutos de bola rolando no Mineirão. Rossi tenta sair jogando com o Plata. Rojas fez o corte. Aí Léo Pereira tocando de cabeça para Ayrton Lucas. Vai sair jogando o Flamengo. É Libertadores, é comecinho de jogo. 180 minutos para definir um dos classificados para as quartas de final da visceral Taça Libertadores da América, que está de volta. Quartas de Libertadores. São noites especiais, noites de Copa. É Libertadores, aí vem Copa do Brasil, que reserva grandes clássicos, por sinal, nas quartas de final da Copa do Brasil. Inclusive um Cruzeiro e Atlético, um Grenal, um Palmeiras e Santos e um Vitória e Vasco pela frente. Vem jogando outra vez o Cruzeiro, aí o Wesley. O menino é marcado pelo Plata. Conseguiu tocar do lado esquerdo para o Rojas. Chegando apenas ao 9º jogo dele com a camisa do Cruzeiro. Chegou e tomou conta da lateral esquerda. O argentino Rojas. Aí o equatoriano Kenny Arroyo faz o levantamento. Caio Jorge, a bola passou. Jogadores do Flamengo reclamaram de impedimento. O bandeirinha está até marcando, né? O Wesley chegou bem depois. Não chegou inteiro. Vamos ver de novo. O Wesley na velocidade. Estava impedido, não. Aí o bandeirinha levantou. A bandeira aqui, deixa eu ver o que ele marcou. Ele ficou com a bandeira levantada. Por isso que eu disse que ele marcou impedimento. Mas ele pode ter apontado o tiro de meta, que é pelo menos a posição que o Rossi vai botar a bola para sair jogando. Ficou lamentando ali o Arthur Jorge, mas foi a primeira oportunidade do jogo. E claríssima, né? Você vê que ele chega inteiro, praticamente dentro do gol, mas na hora que ele faz a opção pelo peito, a bola acaba subindo um pouquinho mais. Ele teria que ter saltado para fazer com que esse peito baixasse a bola, que era só direcionar ela. Ele estava dentro do gol com o Rossi já batido. E lembrando que o Emerson Real ficou levantando o braço, pedindo impedimento em vez de acompanhar o atacante. Tem isso também, né? Vai sair jogando aí o Léo Pereira. É comecinho de jogo para você. Léo Ortiz. Aí o Jorge vem na pressão, ele conseguiu tocar no Jorginho, ajeita para o Pulgar. Bola curtinha atrás para Léo Pereira. Muita gente na expectativa do Flamengo jogar mais de forma reativa por conta da escalação do Plata, que tem velocidade, etc e tal, mas não é o que está acontecendo. A gente vê o Flamengo ficando com a bola um pouco mais nesse começo de jogo. Mais uma vez aí o Rossi. É o Ortiz. Tentou o levantamento para Arrascaeta. Aí chegando na marcação o Mateuzinho. Chega desarmando. Arrascaeta, ídolo do Cruzeiro. O Cruzeiro conquistou títulos importantes. Fez 188 jogos, 50 gols. E foi contratado àquela altura como a maior contratação do futebol brasileiro pelo Flamengo. E lá construiu essa passagem, que é uma dinastia liderada por ele, pelo Bruno Henrique. Alguns jogadores que saíram, 18 títulos conquistados. Vão ganhar até busto os dois, né? O Arrascaeta e o Bruno Henrique. Justamente, diga-se de passagem, Edson. Léo Pereira tentando Plata, 2 na marcação. Apenas o Jonathan deixou a bola sair pela linha de fundo. Só tiro de meta que favorece o Cruzeiro. Vamos com as primeiras informações dos nossos repórteres com bola rolando aqui no Mineirão. Guto Rabelo. O Wesley não chegou a ser uma surpresa, né, Guto? Oi, Luiz. Que alegria ter você de volta. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Guto. Prazer enorme. Boa noite para todo mundo que está curtindo a Globo. Não foi uma grande surpresa porque ele veio realmente para ser titular. Mas o Wesley ainda não tem o melhor ritmo de jogo. Ele vinha fazendo pré-temporada na Arábia Saudita, onde estava. E aí a expectativa é para ver o quanto ele vai aguentar. Vamos ver a que momento ele vai sair, porque o jogo inteiro dificilmente ele vai jogar, Luiz. Maravilha, Guto. Obrigado pelas primeiras informações. Guto Rabelo, Edson Viana são os nossos repórteres aqui nesse Mineirão lotado. O Otávio é a segunda vez que ele vai sair jogando lá para o lado esquerdo e erra. Essa era até uma saída mais fácil. Mas o Otávio vem dando conta do recado, inclusive na função principal do goleiro, que é defender, que é agarrar, né?
Mas sair jogando para o goleiro hoje é um quesito, um fundamento bem importante, diga-se de passagem. Emerson Royal vai lá para fazer a cobrança de lateral. Gonçalo Plata domina o equatoriano, devolvendo para o Emerson. Faz o levantamento buscando o Bruno Henrique. Fabrício Bruno, mais um que fez sucesso no Flamengo, corta. Léo Pereira recomeça. Ayrton Lucas, chamando lá atrás o goleiro Rossi. Aí o argentino Rossi, completando hoje 184 jogos com a camisa do Flamengo. O tempo passou rápido, né? Mais uma vez aí o Jorginho. Um dos titulares absolutos, lembrando que o Lucas Paquetá voltou no fim de semana. Fez 30 minutos exuberantes, eu diria, no jogo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, mas até na entrevista, já no domingo, o técnico disse que ele não está pronto para começar jogando, depois daquela contusão que o tirou, inclusive, da seleção brasileira na Copa do Mundo. Mais uma vez aí, Léo Pereira. Seu movimento, Samuel Lino, recebe, marcado pelo William. Aí chama o Eric Pulgar, o chileno trabalha mais ali atrás. Vai lá o Jorginho, que normalmente tem esse papel, né? Entre os dois zagueiros, você vê que o Léo Ortiz fica bem aberto do lado direito. Quando é o Léo Ortiz, isso acontece. Normalmente, quando é o Vitão ou o Danilo, um pouco menos, né? O Ortiz faz muito essa infiltração ali pela direita, vira quase um meia. Aí Bruno Henrique reclama de falta e o juiz está apontando. E o primeiro cartão amarelo do jogo para o Mateuzinho. E esse custa caro, Luiz. Custa caro, me conta, Guto. O Mateuzinho estava pendurado. Está fora do jogo no Maracanã. O Cruzeiro tem 3 desses titulares hoje pendurados. O Matheus Henrique era um, Gerson e Matheus Pereira. Lembrando que nesse ano os cartões não foram zerados para essa fase oitavas de final. Eles só serão zerados a partir das semifinais. Perfeito. Ou seja, após o último jogo das quartas de final, se o cara tomar o terceiro amarelo, ele cumpre na primeira semifinal. Mas eles serão zerados ali, é uma evolução. A Conmebol, eu sou do tempo que o cartão amarelo custava $100, não tinha punição, então cartão todo jogo, tá tudo certo. Aí depois, o Bruno Henrique tá sentindo, né, causando preocupação. É isso que eu ia dizer, Luiz. Eu não sei se no VAR não vai chamar, porque o Mateuzinho não é um cara violento. O Mateuzinho é um cara muito correto, até nos desarmes, né? Não tem essa vocação de pegar um pouco mais alto, não tava? Ele não pega a bola e pega na canela do Bruno Henrique. Então vamos ver se vai manter o amarelo ou se o VAR vai chamar. E o Pedro já está no aquecimento. Pedro, evidentemente, foi para o aquecimento, barrado hoje para a entrada do Bruno Henrique como centroavante do Flamengo. E você está vendo de novo, ó, vai acima do tornozelo, não pega a bola. É uma entrada gravíssima do Matheus Henrique. É um lance que poderá ter chamamento no VAR. Vamos ver. O Iael Falcon não fez manifestação de ir no monitor. E o Paulo César de Oliveira está dizendo que é lance de vermelho. Seria um lance de expulsão. O Matheus Henrique tomou o cartão amarelo. E como disse o Guto Rabelo, foi o terceiro dele, ele não joga. Não ficará à disposição, né? O Lucas Romero, que está suspenso hoje, vai poder jogar na semana que vem no Maracanã. O Lucas Romero, que é um dos titulares absolutos desse time do Cruzeiro. Luiz, e o Bruno Henrique segue mancando aqui. Ele está indignado, ficou mostrando ali para o banco, para o quarto árbitro, a perna, enfim, onde foi atingido. E vem cobrança de falta. Vai lá, Arrascaeta para a bola. Se posiciona o Léo Pereira. O Bruno Henrique também está aqui bem embaixo do seu vídeo. Veja aí o Jorginho, marcado agora pelo Mateuzinho. Levantamento do Arrascaeta. Léo Pereira não alcança. A bola vai pela linha de fundo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Bet 365. O extraordinário acontece aqui. Segue o jogo. É isso, meus amigos. Os caras estão aí. Lucas Gutierrez e Paulo Nunes dando recado assim que a bola parar de rolar. Noite de Libertadores. Noite de Copa. Tudo no Segue o Jogo assim que a bola parar de rolar. Ayrton Lucas. Faz o levantamento, vai chegando Fabrício Bruno. Toque de cabeça, Eric Pulgar deu uma amortecidinha ali atrás para o Emerson Royal. É bola rolando, é primeiro tempo de Libertadores, dos 4 tempos desses 2 grandes jogos. Plata tocando para Jorginho. Jorginho vai acelerar aqui na esquerda para Samuel Lino, que vive o seu melhor momento com a camisa do Flamengo. Inclusive na excursão que o Flamengo fez durante a Copa, jogando na função do Arrascaeta, por dentro, na criação. Mas com a volta desse aí, ele volta para a ponta. Aí o Arrascaeta. Tem Jorginho passando, tem Ayrton Lucas também, ele toca no Ayrton Lucas. Jorginho segue pedindo, ele toca no Jorginho, pode bater. Jorginho clareou, levou para o pé direito, tentava para o Plata. Chega cortando, bem colocado o Wesley. A bola vai voltar no Jorginho. E o Gerson tenta sair jogando, Mateuzinho com o peito. Toca no Matheus Pereira, devolve no Mateuzinho.
Ele achou que o Caio Jorge ia entender que teria sido a chance de um passe. Mas o Caio Jorge olhou a situação e partiu para receber mais na frente. E o Flamengo recupera de novo a posse de bola, 14 do primeiro tempo. Segue 0-0, diga. Luiz, você tinha comentado que essa máscara, né, incomoda os jogadores. O Mateuzinho já tirou a máscara de proteção no nariz. Essa é fácil de adivinhar, né? Vai saindo o Bruno Henrique ali pela ponta esquerda, tocando no Arrascaeta, devolvendo no Ayrton Lucas. Tentou a jogada, vai Bruno Henrique, Fabrício Bruno com ele. Chega o Fabrício, não quis saber de brincadeira. Rasga, joga a bola para a lateral, mas está marcado o impedimento no ataque do Flamengo do Bruno Henrique pelo árbitro argentino Eyal Falcón. Falcón é considerado um árbitro da nova geração do futebol argentino, pelo seu rigor, pelo seu conhecimento. Tem que ter uma história interessante. Ele foi salva-vidas antes de virar árbitro. E aí, logo no começo, na 4ª divisão do futebol argentino, ele salvou um cara que teve uma convulsão, teve uma parada cardiorrespiratória, e ele botou para funcionar os seus conhecimentos de salva-vidas e fez, evidentemente, muito sucesso com as pessoas, sucesso no bom sentido, né? E aí Bruno Henrique dominando pela ponta esquerda, tenta levar a jogada por dentro. Bruno Henrique chegou bem para fazer o corte. O William ganha para o Cruzeiro, tentou sair jogando com o Arroio. Ayrton Lucas deu um bote, deu um toquezinho nela, bola volta no William. Rascaeta chega para fazer o desarme lateral que favorece o Cruzeiro. Cuidar da audição é mais importante do que parece, gente. O Globo Repórter investiga como podemos evitar muitos problemas da perda auditiva. É nessa sexta, logo depois de Quem Ama Cuida. Reconciliação hoje, hein? Adriana e Pedro. Letícia Colim, Chay Suede, obrigado por tanto. Novelão, hein, Luiz? Que novelão, é absolute novelão, Ana Thaís Matos. Aqui no meio dos flashes, a gente prestando atenção. E a Ana Thaís, olha lá. E estando atento e tal. O Caio Ribeiro nem olha pro lado, né? Mas também tá demais mesmo, né? Ah, que maravilha. Tem que saudar todo esse elenco maravilhoso. Jogando Gerson, Matheus Pereira. Aí vem o craque do time, tocando mais uma vez do lado esquerdo. Caio Jorge domina, devolve para o Wesley. Chega Emerson Royal na marcação. Wesley mais atrás para o argentino Rojas. De novo para o Wesley na ponta esquerda. Ele vai para cima da marcação do Royal. Tem o drible. Prefere tocar no Gerson. Apareceu aí o Coringa. Emerson Royal pressiona. O Plata também. O Gerson vai para o chão. O juiz está marcando posse de bola para o Cruzeiro. O lateral que o Gerson tem pressa de cobrar. Ele ficou olhando para o juiz ali na expectativa da marcação da falta, mas o argentino marcou lateral para o Cruzeiro. Mas é isso que faz o Plata ser tão querido pelos treinadores, né? Um cara que se entrega muito sem a bola, um cara que taticamente funciona muito nessa dobra pelo lado direito. Claro que é muito mais veloz que o Carrascal, mas principalmente na recomposição defensiva, ele é muito mais útil. Gerson, Cruzeiro tentando ter um pouco mais de proposta de jogo, ficar um pouco mais com a bola. Linda virada do Gerson para o Arroio. Aí o equatoriano, marcado pelo Samuel, limpou, pé esquerdo, a bola desviou no Ayrton Lucas, é escanteio para o Cruzeiro. Deu sorte ali o Arroio, mesmo. mas ele deu sorte ali, porque na tentativa da finalização, a bola ia escapando ali do pé dele, acabou desviando e ele conseguiu o escanteio. Como a Ana explicou, você está vendo aí na repetição exatamente o que aconteceu. Escanteio vai lá para fazer a cobrança. De pé trocado, o argentino Rojas. Rojas começou no São Lourenço, jogou no México, jogou no Uruguai, estava no Racing. E foi uma das boas contratações do Cruzeiro para esse segundo semestre. Para a sequência, evidentemente, né? Olha o Rojas, fez o levantamento, chega bem para fazer o corte. O Gonçalo Plata ali na primeira trave. William, aí o capitão do Cruzeiro, pé direito nela. Olha o levantamento para o Fabrício Bruno, que bolão. Para trás, chega Jorginho, a bola voltou. Mateuzinho pegou a de esquerda do gol. Enfim, uma finalização aí do Mateuzinho. Dessa vez sem a bola desviar em ninguém. E o Fabrício Bruno faz isso muito bem. Uma das jogadas trabalhadas pelo Arthur Jorge, né? O levantamento na segunda trave para o Fabrício. Tem saído gols, inclusive, assim. Ayrton Lucas. Aí vem o Ayrton, jogando com o Samuel Lino. É jogo tenso, é jogo grande, é Libertadores. Lembrando que o Flamengo caiu na Copa do Brasil, está brigando pelo Brasileiro com o Palmeiras diretamente, né? Mas tem na Libertadores uma expectativa de sequência. Esse elenco milionário para fazer valer esse grande elenco que tem o Flamengo. Plata tentou a jogada para o Arrascaeta, o toque não foi legal. O Wesley, a sua importância na recomposição, inteligentemente chamou a falta. Gente, brasileiros na Libertadores.
já tivemos 2 jogos de brasileiro, então vamos a eles. Ontem, o Fluminense abriu para os brasileiros as oitavas de final, recebendo o Independiente Rivadavia da Argentina, empate por 0-0 e muito descontentamento da torcida tricolor do Maracanã. Hoje, o Palmeiras, até jogando com um a menos, o Andrés Pereira foi expulso, fez 1-0 com o Flaco Lopes, mas o Cerro Porteño empatou. O Cerro Porteño, que ano passado venceu o Palmeiras na Libertadores, jogando no Nubank Park. Palmeiras 1, Cerro Porteño 1. Jogos de amanhã dos brasileiros que vão completar: Mirassol recebendo a LDU lá no Maião, em Mirassol. E ainda amanhã, brasileiros contra argentinos, Rosário Central e Corinthians, que não renovou o contrato do Memphis Depay, que diz que vai na justiça, etc. Samuel Lino arrancando, aí o Samuel Lino, velocidade, linda bola para o Bruno Henrique, pé esquerdo, cruzamento, a bola passa na cara do gol e vai pela linha de fundo. Ele estava marcado, é verdade, mas no fim de semana, eu sei que muita gente pode não ter acompanhado o jogo, né? Mas a chance de você ter visto o gol é grande. O Bruno, numa jogada ali pelo lado esquerdo, tinha mais liberdade, mais espaço, mas mandou ver com a canhota, que não é a perna dominante, né? Ô Luiz, depois do chute, Samuel Lino virou para ele quando ele levantou e falou assim: por que você não chutou? Fez assim o movimento com a mão. Aí Gonçalo Plata, chamando do lado direito Emerson Royal. Vem Jorginho, domina Jorginho. Linda bola, Plata domina. Um passe curtinho, no meio de um montão de gente. O Plata não conseguiu seguir na jogada. Recupera Léo Ortiz, ajeitando para o Eric Pulgar. Pulgar tem aqui o Ayrton Lucas. Tem o Samuel por dentro, tem mais atrás o Léo Pereira. Recomeça com o Léo Pereira. Passamos de 20 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Aí mais uma vez o Léo Ortiz. Chega o Matheus na marcação, ele toca no Jorginho, faz bem o giro, chama o Samuel Lino, limpou a jogada, o Samuel Lino bateu para o gol, espalma Otávio e joga para escanteio. Ficou reclamando de alguma coisa, será que a bola subiu um pouquinho na hora do chute? A gente vai ver agora. Aí o Samuel Lino, não, deu tudo certo, o gramado ali ajudou. Mais uma vez o chute de direita do Samuel Lino para a defesa do Otávio, jogando para escanteio. Ia no cantinho mesmo. Lá vem cobrança de escanteio, Arrascaeta vai lá. O Flamengo é forte na bola parada. Léo Ortiz está lá na grande área. O Léo Pereira está aqui na entrada da grande área. Talvez o grande cabeceador em campo, né? O Flamengo tem o Pedro também, que está no banco hoje. Mais uma vez aí o Arrascaeta sinalizou, vem para a bola o Arrascaeta, subiu o William para fazer o corte na primeira trave, saiu o Otávio, furou, mas conseguiu tocar para escanteio de novo. Otávio me dá a impressão de estar um pouco mais nervoso que o normal. Errou 2 reposições, 2 saídas de bola com o pé. Agora você vê que ele está inteiro na bola e erra o soco. Ele tem um pouquinho mais de tranquilidade porque é muito bom goleiro. E de novo Arrascaeta na cobrança do escanteio. Você vê o Léo Pereira, levantamento. Na primeira trave foi o Léo Ortiz. A bola vai sair pela lateral, que favorece o Flamengo, que segue ficando mais com a bola, tentando propor o jogo, como se fala na linguagem do futebol. E nós temos na Conmebol Libertadores a chamada parada para hidratação, como aconteceu na Copa, aos 22 minutos, independentemente do clima agora. Regra que foi adotada na Copa do Mundo, adotada também nos jogos da Conmebol. É a parada, que acho que o nome adequado é parada técnica agora mesmo, né? 3.000 ingressos vendidos para a torcida do Flamengo. Os outros 57 para a torcida do Cruzeiro. O Mineirão está lotado. Certamente o Maracanã estará lotado na próxima quarta-feira. Léo Jardim falando mais ali com Samuel Lino. Bom, a gente tentou aqui ouvir, entender, né, a conversa que estava rolando, como é o caso agora do Arthur Jorge, mas a torcida do Cabuloso
Você vê, eu até parei quando estava dizendo da torcida do Cruzeiro, que aumentou muito o volume, mas aí deu para perceber que chegou o sujeito ali do microfone da Conmebol e a gente conseguiu ouvir o Arthur Jorge. Ele estava falando alguma coisa em relação ao posicionamento do Léo Ortiz, pelo que eu entendi. E falou com o Wesley, que está jogando lá na ponta esquerda, o Léo marca do lado direito, não é o lateral. Enfim, algo relacionado a um posicionamento ali. E pediu mais mobilidade também. O Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, Luiz, é o time que mais pressiona no campo de ataque, né? No campo de defesa do adversário, e o que recupera mais, é o que mais recupera bolas, né? O diferencial desse time do Cruzeiro. E não está tão bem encaixado no jogo de hoje. Se você pressionar ali o passe, a saída de bola, eu não sei se é exatamente isso, mas não aconteceu até aqui, algo que é bem característico do time do Cruzeiro. Lembrando que o cronômetro no alto do seu televisor ali à esquerda segue correndo, tá? A gente teve 2 minutos, 3 já de paralisação, né? Quase 3. E agora recomeça o jogo, ou seja, a gente vai ter pelo menos esse período de acréscimo lá no fim, aos 45 minutos do primeiro tempo. E a bola vai saindo, é posse de bola para o Cruzeiro, lateral lá à esquerda. Aí você vê o Rojas, vai lá para fazer a cobrança lateral. Aí o Matheus Pereira e a Arrascaeta ainda não participaram daquela forma decisiva do jogo. Da mesma forma, os dois centroavantes, o Caio Jorge e o Bruno Henrique, teve uma oportunidade a mais que o Caio, inclusive. Aí a Arrascaeta tocando para o Emerson Royal, foi no fundo. Chegou para fazer o cruzamento, mas o bandeirinha já está marcando a saída de bola. É tiro de meta que favorece o Cruzeiro. Futebol na Globo, aqui é emoção. Novo Hyundai i20. Conheça o carro com upgrade em tudo o que você sonhou. Aí Cruzeiro com velocidade com o William aqui pela direita. Arroio pedindo. Vai para cima da marcação do Ayrton Lucas. Ayrton conseguiu tocar na bola, desarmando o Arroio. Ela fica com o Samuel Lino devolvendo no Ayrton Lucas. Tenta a bola longa para o capitão Bruno Henrique. O William recomeça para o Cruzeiro. Fabrício Bruno. Aí tocando para o Jonathan Jesus. Liberado pelo Ceará, paulista do litoral de São Vicente. Andou sendo poupado. Aí o Gerson sofre a falta cometida pelo Bruno Henrique. Companheiro de muitos jogos, né? O Gerson, com a camisa do Flamengo, fez 225 jogos. Matheus Pereira, entregando por dentro. Tentou boa bola. E aí o Wesley. Tem uma casquinha, amigo de letra, chamando o Gerson. Gerson faz o levantamento. A bola passa pelo Arroio. Chega Samuel Lino, volta no Arroio. Toca no William. William mais atrás para Matheus Pereira. Arrumou para o Arroio, tentou o drible. Levou bem a marcação, Arroio. Tentou bater cruzada. A bola vai ficar na cara do gol para o Caio Jorge. Léo Ortiz tira dali. Bola volta no Fabrício Bruno. Gerson de cabeça. Emerson Royal rasga jogando lá para a ponta direita. E aí vai chegando o Jonathan. Corta de cabeça. Tocando para Wesley, Matheus Pereira. Aí o craque da camisa 10 tocando no Wesley, dividida, a bola ficou no Caio Jorge. Ele, o Léo Ortiz, está mandando seguir. O Caio ficou caído, reclamando da possibilidade de um pênalti. A arbitragem na sequência marca a falta que favorece o Flamengo. Pelo menos depois das orientações desse aí, logo na volta do tempo técnico, agora temos aí um tornozelo sendo checado pelo KJ19, mas já se levantou. Os atacantes do Cruzeiro pareceram mais ligados. E aí o Léo Ortiz com o Caio Jorge. Você vai rever, o Wesley tenta a jogada individual, o Léo Pereira está na parada. E aí o Léo Ortiz com o KJ19. E o juiz entendeu que foi tudo normal nesse lance aí. A jogada do Flamengo com o Léo Pereira. Dando o jogo lá na esquerda para Ayrton Lucas. Tentou um toquezinho de letra. Errou geral. Matheus Pereira, esse é o William. E o corte do Jorginho foi providencial. A bola tinha a direção do Caio Jorge. Arrascaeta chama a falta. O juiz está parando e marcando a falta em cima do Arrascaeta. Ele chega ali pedindo calma. E a gente não teve. Tá certo que nós tivemos poucos tiros de meta, né? Porque o tiro de meta tem que contar aqueles segundos. Ontem, nos jogos da Sul-Americana, notadamente o colombiano Vilmar rodando o jogo do São Paulo contra o Bolívar. E impressionante, o goleiro pegava na bola e já começava a contar. Sequência de passes errados aqui, hein, Luiz? Os dois lados, né? Um jogo que a gente, claro, é um jogo tenso, mais nervoso mesmo, mas muitos passes errados, decisões erradas, né? São dois times com bastante qualidade, com jogadores que gostam do passe, mas com muito passe errado. E aí o Arroio, tentou um totozinho de esquerda. Quando não chegou o Caio Jorge, Eric Pulgar sai jogando para o Flamengo. Aí Emerson Royal, chamando lá atrás o goleiro Rossi. Aí o argentino vai sair jogando. Sempre com o seu uniforme amarelo, o Rossi.
Léo Ortiz. Saiu jogando pela direita, ele tem um passe sempre muito preciso. O Flamengo ganha muito com a presença do Léo Ortiz na criação. Aí você pode dizer, mas um zagueiro entra e melhora a criação. Melhora, o cara é bom de passe, não tem isso, cara? Muito, muito. E quando você tem qualidade na saída de bola, você quebra a primeira linha do adversário de marcação. E aí o campo abre para essa bola chegar com qualidade nos meias e você ganhar projeção até o ataque. E agora o Arrascaeta pegou o Mateuzinho ali e tem cartão amarelo por camisa 10 do Flamengo. O Georgian de Arrascaeta por essa chegada aí no Mateuzinho. E você vê, o Arrascaeta, ele tira o pé direito, ele tenta tocar a bola, e mesmo que ele toca no Mateuzinho e comete a falta é clara, ele está na linha do pé, do tornozelo, né? Então essa é a diferença para o lance do Mateuzinho. De qualquer forma, o juiz entendeu que foi uma falta forte e puniu o Arrascaeta com o cartão amarelo. E o Arrascaeta não tá... Aliás, o Flamengo não tinha nenhum jogador, né, Edson Viana, pendurado com 2 cartões amarelos, não é isso? O Luiz Araújo, que Luiz não Araújo veio hoje, está recuperado até da lesão no joelho esquerdo, mas ele não treinou o suficiente, aí o Léo Jardim acabou deixando no Rio. E o Wesley, ele tem drible, tem velocidade, o Wesley tentou a jogada, Matheus Pereira, travado na hora certa. Ayrton Lucas chega salvando a pátria rubro-negra. Foi perfeito na leitura, porque você vê que ele já imaginando que essa bola poderia chegar no Matheus Pereira, ele faz o movimento de corte e no carrinho consegue impedir o gol. Bela jogada do Cruzeiro. O Wesley está conseguindo se posicionar entre a linha de defesa do Flamengo e os volantes. E aí quando ele arranca com ela, ele cria situação de perigo. Arroio, vem Cruzeiro de novo, marcado pelo Samuel Lino. Arroio tentou o drible e o Bandeirinha está marcando. O Bandeirinha fez, você viu a Bandeirinha? Ele não botou aquele gesto, né? Ele marcou assim meio que timidamente o lateral pro Cruzeiro, assim, com a bandeirinha onde tá ali, só que já meio que apontando. Quase eu não acho que é isso, mas eu vou marcar. Eu vou tentar te ajudar se você precisar. A marcação foi do 4º árbitro. O juiz ficou olhando pro 4º árbitro, foi ele que marcou pro Flamengo, Luiz. E agora a repetição mostra que a bola tocou no joelho do Arroio mesmo, então é lateral pro Flamengo. Acertou então o Ricardo Casas. Não, o Carlos Sariano, que é o 4º árbitro. Léo Pereira dá um chutão lá pra frente, vai chegando a Arrascaeta com o Mateuzinho. Mateuzinho consegue tocar de cabeça, a bola fica no Léo Ortiz. Entregando na direita para o Emerson Royal. Aí protege o Emerson Royal, mais atrás o Léo Pereira. Passamos de 31 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Quarta que vem no Maracanã. Certamente também com casa cheia. Aliás, Cruzeiro e Flamengo, pela ordem, são os times com melhor média de público desta edição da Libertadores, entre todos os times. O Cruzeiro está na frente, inclusive, do Flamengo. Foram grandes públicos aqui na fase de grupos. Olha o Arroio dominando pela direita, vai bater pro gol. A bola sai na direita do Rossi. Futebol na Globo, aqui é emoção. Claro, 5G mais rápido do Brasil, que já vem com armazenamento na nuvem. É no Claro Boys. Aí jogando o Flamengo de novo com o Jorginho. Ele buscava o Plata. Chegou bem o Jonathan, recuando lá para o goleiro Otávio. Vai ser pressionado pelo Bruno Henrique. Ó o Otávio. Um totozinho para frente. E aí o Plata chega tocando a bola para a lateral, mas isso é um problema que os goleiros... É um sem fim, né? O goleiro não consegue, às vezes, dimensionar a velocidade do atacante. Ele parte do princípio do seu grau de velocidade e, às vezes, um totozinho para frente, 1 metro e pouco, o cara chega. O cara chega, pressiona. Mas eu concordo com o Caio. Eu achei o Otávio um pouco mais nervoso do que o normal hoje. Acho até natural, né? Para quem vem jogando, né, Caio? É Libertadores, vale uma vaga nas quartas de final, diante da torcida, estádio cheio, tudo isso conta, né? E tem qualidade, vinha com sequência, vai lá. Vou. Bruno Henrique, dominando, limpando bem a jogada, foi pro chão, a bola espirrada, vai no Samuel Lino. Aí o Arrascaeta tentou um toque de cabeça por interior da grande área, mas o Otávio ficou com ela. Diga, Caio. Mas fez poucos jogos desse tamanho, né? Jogo de mata-mata contra um adversário como o Flamengo, que traz não só uma responsabilidade maior, mas uma repercussão da partida também muito grande. São 32 minutos, Luiz, 33 agora. O Flamengo tem mais posse de bola, o Flamengo tem um pouquinho mais de controle, mas as melhores oportunidades são do Cruzeiro. O Cruzeiro é mais objetivo e quando chega, chega com mais perigo até aqui. Luiz, sobre o Otávio, é só o 23º jogo dele como profissional. Tem 20 anos de idade, a Libertadores é a 5ª partida, só levou um gol. Sai jogando o Matheus Pereira aqui pela direita. Você vê o William passando ali na ponta.
Ayrton Lucas na marcação. Tentou a jogada para o Caio Jorge. Léo Pereira sai na perseguição do KJ-19. Caio Jorge recuando para o Matheus Pereira. Arthur Jorge quase entrou no campo de jogo. Ele está incomodado com o lado esquerdo ali, com a composição do lado esquerdo. Talvez eu tive a impressão que estava pedindo para que fosse feito o pêndulo, né? Que os jogadores viessem mais ao encontro da jogada aqui. Aí o Gerson deu uma trivelinha para o Rojas, chegou no fundo, a bola saiu. E o juiz está marcando o tiro de meta para o Flamengo. Qual será a ideia genial para melhorar de vida que Pablo e Luizão vão ter amanhã? Nós vamos conferir logo depois de Quem Ama Cuida. Alô, Otávio Miller, Ailton Graça, Dira Paz, grande Paulo Vieira, nos encantando às terças e quintas, logo depois de Quem Ama Cuida. Bom, eu morro de rir o tempo inteiro. Arrascaeta em profundidade, olha o Arrascaeta, ganhou, entregou para o Bruno Henrique, olha a chance do Flamengo, Bruno bateu, a bola passa triscando o travessão. Samuel Lino, o Mateuzinho tinha quase a jogada sob controle, e aí o Arrascaeta, usando o corpo, ganha, a bola toca na trave, sob o travessão. Aí a jogada do Arrascaeta de novo, lance limpo do Arrasca, hein? E o chute do Bruno para beijar o travessão do Otávio. Aí sai jogando o Cruzeiro de novo aqui pela direita, em lateral para o Flamengo. O William ficou meio na dúvida, mas também não dava, né? Tá muito veloz a bola ali para ele chegar. Lateral para o Flamengo. Aí você vê o Matheus Pereira, teve uma chance, mas foi travado pelo Ayrton Lucas. Vamos caminhando para o fim do primeiro tempo. E no próximo domingo tem Brasileirão na tela da Globo, hein? A partir de 3h30 da tarde, Thiago Medeiros dá o recado. Bora pro jogo. E na sequência a bola vai rolar. São dois grandes jogos do Campeonato Brasileiro para você. Vasco e Santos jogando no Rio. Que jogo importante, parte de baixo da tabela. E ainda Atlético Mineiro e Grêmio. É Brasileirão domingo na Globo. Ayrton Lucas, Samuel Lino pedindo. Ayrton Lucas não tocou, trouxe por dentro no pé direito, tentou arrumar, era pro Emerson Royal. Gerson faz o corte, mas Jorginho recupera pro Flamengo, toca no Samuel Lino. Aí o camisa 16 dominando, Samuel Lino. De novo no Ayrton Lucas, vem Arrascaeta na bola curtinha. Aí o Arrasca, vem o camisa 10, limpa, costura, tentou o toque pro Plata, corta, bem colocado o Mateuzinho, sai jogando. Aí deixa bonito, mais atrás para o Matheus Pereira. Foi com a sola, não chegou a ser um calcanhar, mas foi com a sola do pé. Categoria do Mateuzinho. Aí jogando de novo o Wesley lá pela ponta esquerda. Aí o Caio Jorge domina, recomeça para o Jonathan. Tem o Fabrício Bruno aqui na direita, vem o Gerson na bola mais curtinha. Gerson para Fabrício Bruno, 37 minutos do primeiro tempo. Libertadores, a visceral Libertadores de volta. Aí o William dominando pela direita, tome levantamento. Léo Ortiz, providencial, dá uma casquinha, a bola sai em lateral. O Caio Jorge vinha sedento para tocar de cabeça e talvez abrir o placar no Mineirão. Para o Rojas na cobrança de lateral. Aí Gerson, Arrascaeta protegeu bem o Gerson. Tocou mais atrás pro Jonathan Jesus. De novo no Gerson. Aí o Jonathan. Matheus Pereira. Aí o camisa 10 do Cruzeiro. Chamando o Fabrício Bruno. Isso ele faz muito bem. O Cruzeiro tem feito gols, inclusive, com jogadas que o Fabrício vai infiltrando ali pela direita e bota lá dentro da área. Boa bola do William. Tentou a jogada do Wesley. Tentou a jogada pro Caio Jorge. Saiu bem colocado o Rossi para fazer a defesa. Mas o Cruzeiro voltou mais esperto depois da parada técnica mesmo, né? Mas o Rossi tentou o levantamento para o Bruno Henrique, lá na ponta direita. Aí o Bruno domina, Plata vem por dentro. Você vê que tem 4, 5 jogadores do Cruzeiro. E é só agora vai aparecendo o Arrascaeta, o Samuel Lino e o Emerson Royal. Royal recebeu, tocou no Arrasca. Arrasca arrumou por dentro para o Jorginho, clareou o pé esquerdo, entregou para o Samuel Lino, levou para o pé direito, bateu para o gol. William para fazer o bloqueio na hora certa. Bola voltou para o Emerson, entregou na direita. Vai tentar a jogada de novo. O Bruno Henrique toma cruzamento, desvio de cabeça do Plata. A bola vai pela linha de fundo. Bom, Ana Thaís Matos, 38 minutos. Temos um momento de maior equilíbrio, digamos assim, no jogo, Ana. É isso, Luiz. Você percebeu bem, né? Depois da parada, o Cruzeiro adiantou o time, foi pressionar. É um time que gosta, né, de jogar no campo de ataque. Joga muito próximos. Tem o passe dos volantes funcionando muito bem, especialmente o Gerson. Agora, o lado do Flamengo, o Bruno Henrique já fez essa função, né? Não é novidade para ele. Mas eu acho um desperdício. Você tem o Pedro, que é um jogador que gosta... Vai lá. Arrascaeta, Fabrício Bruno, chega desarmando. Matheus Pereira com o Pulgar. Pulgar leva melhor, Arrasca, Jorginho. Ele tentou uma jogada, não sei se era com o Bruno ou com o Arrascaeta, mas não deu certo.
E o Cruzeiro sai jogando. Caio Jorge. Mateuzinho, Ana Thaís já completa. Tocando na esquerda para o Rojas. E aí chega o Plata. Deu um toque mais atrás buscando o Emerson Royal. Era uma bola na fogueira e na sequência o Plata tentou desenrolar. Mas o juiz está marcando a falta. O Emerson chegou numa situação mais difícil e teve que conter o Caio Jorge fazendo a falta. E o árbitro argentino marcou. E vem Cruzeiro de novo. Matheus Pereira. Virando o jogo para o William. Recebe aqui pela direita. William tocando. Boa bola para o Kenny Arroio. Aí o equatoriano devolveu para o William. Caio Jorge está na cara do gol. Cruzamento para ele. Subiu para fazer o corte o Léo Pereira. Bola volta no Matheus Pereira. Não são parentes. Bola com o Gerson. De novo no Matheus Pereira. Aí mais uma vez no Gerson. Entregando para Mateuzinho. Este é o Rojas. Lateral domina do lado esquerdo. Plata vem na marcação do Mateuzinho. Gerson se desmarca. Mateuzinho tentou uma cavadinha lá na direita para o William. Teve que voltar um pouquinho, mas conseguiu fazer o domínio. Entrega para o Gerson. Arroio. De novo o William. Matheus Pereira. Fabrício Bruno. Boa bola para o Matheus. Devolve no William. Arroio. Chega Samuel Lino. O Arroio faz a volta no Gerson e consegue tocar atrás para o Jonathan Jesus. Tem uma certa liberdade. Aí toca no Mateuzinho. De novo no Jonathan. Ameaçou dar uma olhada para o gol, mas não deu para finalizar não. De novo Gerson. O William passou linda bola para o William. Vai para o fundo. Tentou o drible em cima do Ailton Lucas. Chega para fazer o corte, rasgando de lá o Jorginho. Bola vai no Bruno Henrique. Chega dominando e o juiz está marcando o toque do Bruno Henrique. Falta que favorece o time do Cruzeiro. O jogo não parou mais, hein, Ana Thaís? Vai, Luiz, vai, Luiz. Pô, bola com o Mateuzinho. Dominando ali pela meia esquerda. Entregando para o Matheus Pereira. Chamando do lado esquerdo o Rojas. Encosta na marcação o Emerson Royal. Matheus Pereira, cruzamento. A bola vai passando por todo mundo e vai pela linha de fundo. Ana Thaís Matos. É isso, Luiz. Eu acho que você tem um jogador como o Pedro, e não é em relação ao Bruno Henrique, é que você tem um ponto forte do Bruno Henrique, que é aquela movimentação dele do lado para dentro. Ele jogando ali entre os dois zagueiros, você perde aquela principal função, né? Essa movimentação que é tão importante para o ataque do Flamengo. Aí você tem que trazer o Arrascaeta, muitas vezes, para jogar do lado do Bruno Henrique. E você tem o Pedro no banco de reservas, assim. Eu acho que são estratégias de quem está no dia a dia, claro, o treinador, o Léo Jardim, mas eu ainda acho que é um desperdício. Saída errada, William, cruzamento, confusão do Léo Pereira com o Eric Pulgar. O juiz estava pertinho e fez o gesto que o braço estava em posição adequada para não ser marcado um toque ali. Nessa bola ricocheteada no Léo Pereira. Aí sai jogando de novo o Flamengo com Samuel Lino, entregando para o Emerson Royal. Dá uma cadenciada no jogo, já tem o show do intervalo. Nós vamos mostrar os lances do empate do Palmeiras com o Cerro Porteño. O Palmeiras teve o Andrés Pereira expulso, fez o gol com o Flaco Lopes, que segue na grande fase, na grande temporada, o argentino, mas tomou o empate no finzinho. Bruno Henrique, Plata, tocou na direita, Samuel Lino, Jorginho vem numa bola mais curtinha. Ele chama atrás o Léo Ortiz, esse é o Léo Pereira. O Jorginho na passagem ali, ficou um jogador do Cruzeiro caído. Bruno Henrique. Matheus Pereira, aliás. O Ailton Lucas recebeu. Tocou no Jorginho. Jogada por dentro para Arrascaeta. Jonathan faz o corte, mas a bola voltou no Eric Pulgar. Será que dá para chutar? Tá confiante. Bateu o Eric Pulgar. Mas o jogo tinha sido parado para atendimento do Matheus Pereira. Quando o Eric Pulgar arrumou para chutar, os jogadores do Cruzeiro já sabiam que o jogo estava parado. O juiz já tinha apitado. E não é que o Eric Pulgar acertou o chute de novo. Mas o juiz foi no mínimo imprudente, né? Porque a bola cai no pé do Pulgar, que tem essa característica, que fez um golaço, inclusive, contra o Vitória na última partida do Flamengo. E ele para o jogo numa chance real de finalização. Aí o lance do Pulgar com o Léo Pereira. O braço direito está colado no corpo, o esquerdo vai, mas não. Aí a bola vem do companheiro, ainda bate no corpo dele, né? Quando a bola bate no teu corpo e vem com força e aí vai no braço, muitas das vezes esse toque não é marcado por conta disso. Bola veio de um companheiro, enfim, componente de um lance que o juiz estava bem pertinho e deixou o jogo seguir. O Matheus Pereira está sendo atendido. O Jorginho passou por ele, a gente não teve uma imagem mais próxima, se aconteceu alguma coisa do Jorginho passando pelo Matheus Pereira, que ficou sentindo algo ali à altura da barriga, né? Doutor Campolina, chefe do departamento do médico do Cruzeiro, já foi lá para o atendimento. O Matheus Pereira olha para o Bandeirinha, agora está indignado com o Bandeirinha, que certamente estava mais próximo que o juiz. Vamos ver se a Conmebol tem esse lance. Não, tem de novo o lance lá do Pulgar com o Léo Pereira, jogadores do Cruzeiro reclamando de pênalti. Mas o Yael Falcão, o argentino,
entendeu que o lance foi normal e deixou o jogo seguir. A bola estava com o Flamengo, então o juiz recomeça o jogo com bola ao chão, posse de quem estava, e o Flamengo já vem com o Emerson Royal do lado direito, recuando para o Pulgar. Luiz, e o juizão sinalizou para o Matheus Pereira que ele tem que esperar 1 minuto para voltar. Pediu atendimento, nova regra, o antijogo tem que esperar 1 minuto fora do campo, e aí o quarto árbitro é o responsável de fazer a cronometragem desse minuto. Então você fica 1 minutinho com o cara a menos. Pediu atendimento, é isso. Eric Pulgar de longe, experimentou. A bola vai sobrar na direita com o Plata, dividida. Rojas vai chegando também para fazer o corte, o Wesley. Mesmo assim o Emerson Royal e o Plata ficou caído lá atrás do gol, tá? O Emerson Royal recomeça com o Pulgar. O Plata tentando voltar. Entrou para dentro do campo, cruzamento. Bruno Henrique tentou o toque de cabeça. Arrascaeta vai chegando. Chegando também o William para fazer o corte. Vamos ver o que vai fazer lá do lado esquerdo. Tentou tocar de cabeça o Wesley. A bola ficou aqui por dentro com o Léo Pereira. Tem liberdade para o chute. O Plata segue caído lá na grande área. E a bola dominada com o Samuel Lino, devolvendo no Léo Pereira. E tome cruzamento. Fabrício Bruno vai no segundo andar para fazer o corte. Vai sair jogando o Wesley. Mais 6 minutos. Mais 3 minutos. Já está na tela, inclusive. Mais 3 minutos nesse primeiro tempo. Só a parada técnica, aliás, né? Os outros atendimentos, o Iael Falcon está sendo econômico. E agora o Plata está caído. Ele está com a mão ali na altura, me parece, do joelho direito. Ele teve mesmo realmente uma tendinite no joelho direito, né? O joelho que ele recuperou recentemente. Quando ele caiu, né? Ele já estava levando a mão ao joelho. Eu tive a impressão aí, a jogada mais uma vez, ó, do Plata. Enfim, o Rojas vai chegando, vendo essa imagem. Vai na dividida, o pé esquerdo vai lá, toca com o pé esquerdo na perna direita ali do Plata, o Plata cai. A sensação que eu tive foi que o atendimento tinha sido, talvez tenha sido só autorização do atendimento médico, né? Senão o Plata vai ter que ficar também 1 minuto fora. Porque quando o atendimento é pedido pelo árbitro, ou seja, ele percebe que alguém está sangrando, que tem uma contusão que é visível para quem não é médico, né? Aí ele pede o atendimento e o jogador não precisa ficar fora pelo tempo de 1 minuto. Aí o Plata vai ter que ficar 1 minuto. Você vê ele fazendo o gesto ali. Ou seja, o protocolo Cera, né, que é a linguagem do antijogo histórica do futebol brasileiro, tá valendo. Que isso, Gerson? Ô, William. Não sei se eu digo que isso, Gerson, ou que isso, William. O William deu as costas para a jogada e partiu. E aí o Gerson, quando tocou, o William já tinha ido. Lateral que favorece o Flamengo. Está indignado aí o Gerson. E o Arthur Jorge também não gostou nada. Uma bola tranquila de posse do Cruzeiro. 47 minutos, vamos para o minuto final. Aí Samuel Lino chamando lá atrás o Eric Pulgar. Pulgar tem o Emerson Royal à direita, mas ele prefere o Léo Ortiz. Você vê que o Matheus Pereira e o Caio Jorge sobram na frente. São os dois atacantes, bola para o Bruno Henrique, Fabrício Bruno. Faz a proteção agora o William para a saída do Otávio. Minuto final, vai terminar o primeiro tempo no Mineirão. É Libertadores da América, quartas de Libertadores para você na Globo. Vamos seguir na Libertadores da América até o dia 28 de novembro, a grande final que vai ser em Montevidéu. A fase de quartas de final, dias 9 e 16 de setembro. As semifinais, 13 e 22 de outubro. É o calendário da Conmebol Libertadores. Voltou o Plata. Já está de volta o Plata, cumpriu aquele minuto depois do atendimento fora do campo. Aí o Jonathan. Os últimos 10 segundos do primeiro tempo. Fabrício Bruno, Samuel Lino pressiona, ele toca na direita para o William. William arrumando a jogada para o Arroio. Arroio tem o Caio Jorge na cara do gol. O Matheus Pereira pedindo. Arroio limpou a jogada, tentou o cruzamento. É Matheus Pereira. Chegou, dominou, tentou girar, pediu falta. Eric Pulgar vai sair jogando e tocando para o Samuel Lino. Vai tentar organizar o contra-ataque para o Bruno Henrique. Jonathan na marcação do BH27. Bruno Henrique botou na frente, ele é impressionante. Samuel Lino está na cara do gol. Bruno Henrique já foi na grande área, domina, pé direito, levanta para o Samuel Lino. Corta, bem colocado o Mateuzinho. Bola voltou para o Emerson Royal do lado direito. E tome cruzamento. Mateuzinho de novo jogando a bola para a lateral. Essa é a movimentação do Bruno Henrique. Ele de fora para dentro, ele é imparável, Luiz. Exatamente o que você disse, né, Ana? Quando falava do Pedro, né? Que é completamente diferente você ter um centroavante lá fazendo o pivô, jogando mais na área. O Bruno nessa jogada de velocidade é incrível mesmo. Aí Léo Pereira dominando, tenta a jogada para o Emerson Royal, chegou dominando bem o Emerson. Arrascaeta tá na cara do gol, Royal vai para a linha de fundo, Arrasca pedindo, cruzou para o Bruno Henrique, corta o William. Bola volta no Léo Pereira, toca de cabeça na direita para o Plata, tá de volta o Gonçalo Plata. Vai para cima da marcação do Wesley.
Aí o Plata tocando no Jorginho, devolve no Plata. O equatoriano domina. Dá uma pisadinha na bola, mas não adianta mais, Plata. Perdões para você, mas eu preciso te dizer que está chegando a hora. É a lei Vini Júnior, que não está em vigor, que é a lei de tapar a boca, né? Que o Vini sofreu racismo com o Prestiano, jogador argentino, tapando a boca e por isso foi punido. Enfim, Benfica também foi e assim por diante. Autoriza Yael Falcon. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo no Mineirão. Libertadores para você, Cruzeiro já no ataque. Caio Jorge tentou a jogada com o Matheus Pereira, caiu, reclamou de falta. Samuel Lino sai jogando para o Flamengo. O juiz entendeu que foi tudo normal. Aí o Ayrton Lucas, lembrando que o Alexandro sequer viajou com a delegação. O Luiz Araújo também outro que não veio com a delegação do Flamengo, embora já esteja em condições até, né? Como informou já o Edson Viana no primeiro tempo. Olha o Bruno Henrique aí. Tentou a jogada mais Fabrício Bruno fez o recurso. Só recapitulando a questão do goleiro indicar um jogador de linha para ficar um minuto fora. Aqui na Conmebol ela não está valendo, tá? Vai valer no Brasileirão. Que essa adoção foi feita já a partir do fim de semana. Alguns dirigentes votaram para o ano que vem, mas a maioria votou para que seja já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que é muito bom para o futebol. O Cruzeiro tem, aliás, Cruzeiro e Flamengo tem jogos difíceis. Levantamento para o Samuel Lino. Dominou bonito no peito. O Samuel Lino tentou bater para o gol. Não pegou legal. Os jogadores do Cruzeiro reclamaram da chance de um toque do Lino no domínio da bola. A gente vai ver de novo a passe do Jorginho. Que espetáculo. Nessa imagem, a impressão que eu tenho é que toca meio que no ombro, né? E é escanteio, portanto, para o Flamengo. Aí você vê o Leonardo Jardim. Lá vai para fazer a cobrança o Gonçalo Plata. Mais uma vez aí, o Otávio na imagem. O Rojas marcando o Bruno Henrique, que é um dos ótimos cabeceadores do Flamengo. O Plata na cobrança do escanteio. Autorizado o Gonçalo Plata. Vem na bola curtinha para o Arrascaeta. Arrascaeta domina, traz para o pé esquerdo. Marcado em cima pelo Mateuzinho. Ele tentou no Plata. A bola vai saindo em lateral para o Flamengo. É comecinho de segundo tempo para você. É a Libertadores que está de volta. Noites de Libertadores sempre marcantes. Aí no dia 28 de fevereiro, aí aquele sábado à tarde, jogo único em Montevidéu, no Estádio Centenário, para decidir a Libertadores. E o Léo Ortiz voltou maluco, Luiz, porque falou, pô, a gente vai com os zagueiros para dentro da área. Vocês têm uma jogada curta e não conseguem fazer o cruzamento? Só desgaste físico para os dois zagueiros do Flamengo. E aí o Wesley, o Plata ficou no chão reclamando do braço do Wesley, que na sequência sofre a falta do Emerson Royal e a arbitragem está marcando. E na sequência teve que fazer ali, apartar o Jorginho. Mas... mais uma vez a falta que ficou sendo reclamada pelos rubro-negros e na sequência a falta marcada a favor do Cruzeiro em cima do Wesley. Uma curiosidade sobre o árbitro de vídeo desse jogo aqui, o Héctor Paleta, é o mesmo da final de Lima da Libertadores, né? Lá houve um lance também envolvendo a entrada acima do tornozelo, no caso o Eric Pulgar do Flamengo, no Andreas Pereira do Palmeiras, e naquele... foi no Bruno Fux, perdão. E naquele lance o juiz entendeu que não era lance de expulsão e também o VAR não interferiu naquela jogada. O Palmeiras reclama, na verdade, toda semana daquele lance, né? Ou seja, o VAR é ruim mesmo, né? Porque o Pulgar deveria ter sido expulso na final e o Mateuzinho da mesma maneira hoje também devia ter tomado o vermelho. Vai jogando o Mateuzinho, tá ele aí com a bola. Camisa 7 às costas, aí vem o Matheus. Tocando na ponta direita, o William, capitão do Cruzeiro, domina. Matheus Pereira vai para a cara do gol, Caio Jorge deixou passar. Chega bem para fazer o corte Ortiz. Entregando para Jorginho. Jorginho para Samuel Lino. Samuel Lino domina ali pela esquerda, vai sair jogando para o Flamengo. É um jogo tenso. Todo mundo sabe que o confronto se decidirá na quarta-feira no Maracanã. E aí vem Samuel Lino dominando. Daqui a pouco quero saber do Caio da Ana as opções nos bancos de reservas, o que os técnicos podem fazer. Ayrton Lucas tocou, Samuel Lino domina, arrumou para o Bruno Henrique, devolveu no Samuel Lino. Olha o Pulgar mais atrás, ele vai experimentar e jogou para fora, tá confiante, mas agora não pegou legal. Só tiro de meta que favorece o Cruzeiro.
E aí, Caio Ribeiro, tá na hora dos treinadores começarem a pensar em mexidas nesse segundo tempo? Quem tem melhores opções, Caio? Eu acho que o banco do Flamengo, né? O Flamengo ao lado do Palmeiras, para mim, são os dois melhores elencos da América do Sul. O time do Cruzeiro é muito bom e tá mostrando isso. Joga e encara o Flamengo de igual para igual. Mas como alternativas para mudar o jogo, acho que o Léo Jardim, pelo lado do Flamengo, tem mais opções. O Wesley sai jogando, tocando para o Caio Jorge na ponta esquerda. E vem o Cabuloso. Olha o Caio Jorge, dominou, levou para a perna direita, marcado pelo Pulgar. Chamou o Gerson. Aí Matheus Pereira, entrega na direita para o William. Já está na grande área, devolveu no Matheus. Ele pega a forte de esquerda, mas preferiu fazer o cruzamento. Royal vai no segundo andar e toca de cabeça para fora. Como disse o Edson Viana, o Royal vinha jogando na Libertadores, até porque o Varela teve alguns problemas físicos e tal, mas pode ser escolha, né? O treinador europeu às vezes cisma de que determinado jogador tem que jogar as Copas e o outro jogar o campeonato de pontos corridos. Conceitos. Eu não concordo, mas enfim, eles têm. Vai jogando mais uma vez o Jonathan Jesus. Levantamento lá na ponta direita, pula a bola para o William. Chega bem Ayrton Lucas. Recupera para o Flamengo, Léo Pereira. Está jogando com o Samuel Lino. Amacia bonito no peito, tenta fazer o giro, já está marcando, me parece, a falta. Só para ilustrar meu último comentário, Pois não, seu Caio. um time que tem Lucas Paquetá e Pedro no banco de reservas, aí já mostra a força do seu elenco. E aí, Ana Thaís, o que você entende daqui para frente que os técnicos podem fazer na sequência de modificar o jogo? Eu concordo com o Caio, tem força do elenco, tem que ter a força do treinador também, né? Vai lá. Emerson Royal recebeu do Plata. Olha o Emerson arrancando. Bruno Henrique está na cara do gol. Chega na marcação Wesley. E o juiz está dizendo que foi normal. Não quer saber de falta, não. É só tiro de meta para o Cruzeiro. Completa, Ana Thaís Matos. Eu entendo que o Léo Jardim quer mostrar alguma coisa diferente, né? Algum estímulo diferente para o time do Flamengo, mas ele tem peças boas, como disse bem o Caio, né? A gente falou sobre o Pedro, tem o Paquetá, e eu acho que está faltando um pouco de criatividade mesmo. Se você tem um jogador como o Arrascaeta, que acaba ficando muito preso ali perto dos atacantes, você perde ele como um meia de criatividade. Eu acho que esse ponto aí já ajudaria a melhorar um pouco mais o jogo do Flamengo. Wesley tenta uma virada bonita lá na ponta direita. Ao domínio do Arroio. Esnobou o Arroio. Entregou para o William. O William dominou, tentou o cruzamento. Bola volta para ele. A torcida fica incomodada com esse erro de cruzamento. Fabrício Bruno recomeça para o Cruzeiro. É comecinho de segundo tempo, 7 minutos. Quarta que vem no Maracanã. Mais uma vez um estádio lotado. Mais um templo do futebol brasileiro como é o Mineirão. Nesse confronto de brasileiros na Libertadores da América. O Brasil que vem dominando de forma avassaladora nos últimos anos a Libertadores da América. Vem mais uma vez o Gerson, tocando para o Matheus Pereira. Arruma na direita para o William. William dominando, linda bola para o Arroio. Arroio foi no fundo. Que corte do Arroio, pé esquerdo. Que golaço! Sabe de quem? Kenny Arroio é o nome da emoção, o nome de um golaço do Mineirão. O corte no Samuel Lino e uma finalização absolutamente impecável para estufar a rede do Flamengo e abrir o placar no confronto. 8 minutos do segundo tempo. Arroio, o equatoriano, explode a torcida do Cabuloso no Mineirão. Que corte do Samuel Lino. E a finalização impecável para estufar a rede do Flamengo. E o Cruzeiro sai na frente. Kenny Arroio. É o 9º gol dele com a camisa do Cruzeiro. Fica desolado o Emerson Royal. Jogo decidido em detalhe. Essa não deu pra você. Rossi tá na frente o Cruzeiro. Ana Thaís Matos. Que golaço, Luiz. Movimentação do Cruzeiro. Começou com o passe do Gerson aqui na intermediária. Muito bem pensado. O Matheus Pereira tá lá, Luiz. E o Flamengo tentando a resposta na ponta esquerda. Samuel Lino. Chega bem o Fabrício Bruno.
Vem a jogada para o Cruzeiro, vai sair jogando. Exagerou, completa na Thaís. E a movimentação do Arroio, né? Esperou, conseguiu fazer o drible olhando para baixo, né? Só ali tendo como referência o marcador, dribla, traz para dentro e finaliza ali também, indefensável para o Rossi. Um golaço do Cruzeiro, que estava bem no jogo, sustentando bem o retorno para o segundo tempo, mesmo sem sem alterações. É um belo gol para acordar a torcida, para incendiar a torcida aqui no Mineirão. Vai a loucura a torcida do Cabuloso no Mineirão. Tá lindo o Mineirão, diga-se de passagem. Completamente lotado. E o Cruzeiro sai na frente, Caio Ribeiro. Que golaço do Arroio. Golaço, né? Num jogo de detalhes, que bom que o que vai fazendo a diferença é o talento. Você vê como ele se livra da marcação, ele faz todo o gestual, né? O corpo como se fosse fazer o cruzamento, se livra da marcação e que tapa de qualidade, consciente, no ângulo. Golaço do Arroio para incendiar, levantar o torcedor. E a gente já vinha dizendo, o Cruzeiro é mais objetivo. O Cruzeiro encara em altíssimo nível um Flamengo que entrou com o melhor elenco ao lado do Palmeiras nessa competição. Luiz, uma curiosidade sobre esse equatoriano, o Arroio vai demonstrando ser um jogador de momentos decisivos. Vai você. Emerson Royal, em cima dele o Wesley, quase ganhou. Justa parando e marcando falta do Wesley, quando o Emerson tentou sair jogando. Você chegou a completar a informação inteira? Para dizer, Luiz, que no ano passado o Arroio fez 2 gols contra o Corinthians na semifinal de Copa do Brasil. E agora esse gol importante contra o Flamengo, oitavas de final da Libertadores. Dá para você sentir daí o Mineirão. A torcida do Cruzeiro em êxtase, com o golaço do Arroio, com a vantagem nesse jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América. 2 gigantes que podem manter esse domínio impressionante do futebol brasileiro. São 12 títulos do Brasil nos últimos 16 anos na Libertadores da América. E o mais forte disso tudo, com 9 times diferentes, meus amigos. É impressionante o domínio brasileiro, com 7 finais entre brasileiros, entre times do mesmo país. Só essas 7 do Brasil e o Boca River de 2017. Levantamento lá na direita para o Caio Jorge. A bola vai passando por todo mundo. Vai sobrar mais uma vez com o Arroio. Arroio domina do lado direito, traz para a perna esquerda. Toca curtinha no Caio Jorge. Recomeça com o William. O Cruzeiro apertando de novo. Arroio, marcado pelo Ayrton Lucas. Tome cruzamento. Vai chegar o Wesley. Dominou. Pé direito. Explode no Emerson Royal. Vai sobrar com o Bruno Henrique, o Gerson e o lateral. O Bandeirinha ficou na dúvida mais uma vez. O juiz está marcando para o Flamengo. O quarto ato também. Posse de bola para o Flamengo. E aí, Caio, você completou? Não, só para dizer que se a estratégia do Léo Jardim para início de jogo era imaginando o Cruzeiro saindo para o jogo, atacando, marcando alto, e aí você ter velocidade nos teus 3 homens de frente, não acho que o Cruzeiro vai se retrancar não, porque o time é muito bom para mudar o seu comportamento, mas é natural que ele dê um passo para trás e passe a explorar mais os contra-ataques. E com essa estratégia, aí o Pedro e o Paquetá fazem todo sentido. Aí o Flamengo precisa mexer. É bom ter um cara de criação que rode a bola por trás, como o Paquetá, e um cara para fazer o pivô e com muita presença de área lá na frente, como o Pedro. Mais um lateral favorecendo o Flamengo aqui pela direita. Vai chegando ali o Pulgar. O Plata também vinha, mas o Pulgar falou, tá comigo. Já arremessando para o Léo Ortiz. 12 minutos, agora quase 13 do segundo tempo. Quarta-feira que vem o jogo que decide tudo no Maracanã. O Cruzeiro vai tendo a vantagem num jogo desse tamanho. A vitória, independentemente do placar, é uma vantagem monumental. Próxima quarta, logo depois de Quem Ama Cuida. Aí dominando o Bruno Henrique, tentou uma letrinha, a bola voltou no Ayrton Lucas. De primeira para o Jorginho. Jorginho domina pela ponta esquerda, Bruno Henrique vai, se desmarca. Arrascaeta vai para a cara do gol. Ele toca no BH27. Bruno Henrique está na área, marcado pelo Fabrício Bruno. Devolveu no Jorginho. Dá até para chutar o que ele faz. Otávio joga pela linha de fundo em escanteio. Jorginho teve liberdade agora, o Mateuzinho demorou para chegar. E o Jorginho mandou pro gol colocadinha. Aquela colherzinha que os jogadores falam. Grande defesa do Otávio, mais uma. Responsabilidade, né? Ser substituto do Cássio. E aí Gonçalo Plata na cobrança de escanteio. Flamengo é forte na bola pelo alto, desvio na primeira. Fabrício Bruno tirou. Completou o Wesley. Bola quica, sobra no Kenny Arroio. Marcado Léo Pereira, Matheus Pereira chega. Melhor para o Léo Pereira, toca ali atrás para Ayrton Lucas. Faz a jogada para o Bruno lá na ponta esquerda. Bruno protege, o William está na marcação, fez o giro, caiu, queria falta. O juiz manda seguir. Vai jogando de novo o Cruzeiro. O autor do gol,
Kenny Arroio tentou o drible, foi desarmado. Os jogadores do Flamengo estão reclamando do lance lá sobre o Bruno Henrique, da possibilidade da marcação de uma falta. Mas a gente tem tido pouca reclamação para o padrão do futebol brasileiro. Aliás, nessas mudanças, no fim de semana, na verdade não é volta a valer, porque não deixou de valer só o capitão falar com o juiz, né? Rodinha no futebol brasileiro é insuportável, tem que tomar uma providência mesmo com isso tudo, né? Mas sai jogando o Otávio, vai jogando aqui na esquerda, Rojas. Pegou legal, deu uma espanada no taco, a bola quicou. Bruno Henrique na área, arrumou, bola pro Pulgar, tentou pegar no voleio, não deu certo. Aí jogando o Rojas, ajeitando na direita, aí o William. Boa jogada por dentro para o Caio Jorge, fez o giro, sofre a falta do Léo Pereira. A arbitragem está marcando, é falta que favorece o Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro que se enfrentaram 10 vezes na Copa do Brasil, por exemplo, foram 5 cruzamentos. 2 vitórias e 6 empates, mas o Cruzeiro levou a melhor em 3 vezes. Houve 2 finais entre eles, né? Então tem um confronto muito intenso de mata-mata entre eles. Na Libertadores, só nas oitavas de 2018, o Cruzeiro venceu por 2-0 no Maracanã, o Flamengo é aqui por 1-0. No Maracanã, inclusive, o Arrascaeta fez um dos gols do Cruzeiro. Aqui foi um zagueiro chamado Léo Duarte. Mas o Cruzeiro levou no saldo de gols a classificação. Paquetá participou. Verdade, bem lembrado. O Paquetá já estava aí no menininho começando, né? Aí Fabrício Bruno. O Cruzeiro vive um bom momento no jogo. Fez o gol, aumenta a confiança. A torcida faz a festa linda das lanterninhas dos celulares. Tá lindo o Mineirão. E agora, seu juiz? Ele marca a falta em cima do Wesley. Mais uma favorecendo o time do Cruzeiro. Fim de semana no Brasileirão, o Flamengo enfrenta o Mirassol no domingo, 6h30 da tarde. E o Cruzeiro, o Corinthians de São Paulo. O Flamengo vai a Mirassol lá no Maião. O Cruzeiro enfrenta o Corinthians. Não tem jogo mole no Campeonato Brasileiro, né? É roubada de bola com falta. O Wesley fica indignado. O Emerson Royal tem pressa. Não precisa disso. Nem você, Wesley, nem o Emerson Royal. E o Flamengo vai fazer o jogo contra o Mirassol do segundo turno antes do primeiro, né, Luiz? Porque o jogo adiado ainda não tem data para acontecer. Verdade, ainda não tem data. E na semana tem o jogo da quarta da Libertadores do Maracanã entre Flamengo e Cruzeiro. E no fim de semana o jogo da volta do Brasil. O jogo do segundo turno do Brasileirão. Cruzeiro e Flamengo jogando aqui no Mineirão. Uma sequência de 3 jogos, né? Um clássico incrível de 2 times nos 2 últimos anos protagonistas. Ano passado o Cruzeiro entrou na briga pelo Brasileiro num dado momento. No momento em que Flamengo e Palmeiras titubearam. Aí no finzinho o Flamengo passou o Palmeiras e acabou conquistando o título do Campeonato Brasileiro. E esse ano, muita gente fazendo conta depois da... Gente, esses times vão tropeçar muito ainda. Não tô falando bobagem, me ajuda aí, me dá um apoio. Nenhuma. São os 2 grandes favoritos, mas isso não significa que eles vão vencer todos os jogos. Isso, não tem obrigação. Tem obrigação de jogar bem. Essa é uma coisa diferente de ganhar todos esses jogos aí. Isso é tudo jogo duro no Campeonato Brasileiro. Pedro e Paquetá. Muito bem. Os nomes que nós citamos aqui com a Anne. Antes tarde do que mais tarde, hein? Como é que é? Antes tarde do que mais tarde, porque o time não tá conseguindo jogar, não tá fluindo tanto, né? E você tem 2 jogadores com essa qualidade aí, tem que colocar pra jogar. Fabrício Bruno para fazer o corte, reclamando uma falta do Bruno Henrique. Olhou pro juiz ali, abriu os braços. E Gael Falcão, o argentino, mandou seguir. Arrascaeta. Eric Pulgar, mais uma vez Arrascaeta. Jorginho, devolvendo no Eric Pulgar. Esse é Ayrton Lucas. Chega o Kenny Arroio na marcação, ele serviu ao Lino. Lino protege, tenta o drible, vai para a grande área, tentou o cruzamento, chega Fabrício Bruno, faz o corte, recupera Pulgar, toca no Jorginho, clareou para o Jorginho, tentou arrumar para o Bruno Henrique, Fabrício Bruno de novo, bola fica no Caio Jorge, desarmado pelo Jorginho, tocou Bruno Henrique para Ayrton Lucas, do lado esquerdo, traz para a perna direita, bateu para o gol, Otávio em 2 tempos. Improvável, Ayrton Lucas finalizando de pé direito. É o Flamengo tentando voltar para dividir esse domínio do jogo com o Cruzeiro. Depois do golaço do Kenny Arroio, que vai dando aos 8 minutos, vai dando a vitória parcial ao Cruzeiro. E assim que a bola parar de rolar, segue o jogo. Tudo sobre a quarta de Libertadores, o meio de semana de Libertadores. De Sul-Americana, gols para você. Lucas Gutierrez e Paulo Nunes dando o recado. Quero saber quais serão as canequinhas de hoje, hein? Capricha aí, Paulo Nunes. E o Lucas nunca me dá moral. Brincadeira, Lucas Gutierrez. Daqui a pouco os 2 estão dando o recado para você. Luiz, o Cruzeiro prepara o Kaique Kenji, atacante jovem. Deve entrar possivelmente no lugar do Wesley, como a gente disse no primeiro tempo, ainda sem muito ritmo de jogo.
É o menino Kaique Kenji, vem jogando, inclusive, né? Depois da saída, notadamente, do Christian, que foi negociado, que vinha sendo titular do time do Cruzeiro. E vem aí o Kaique Kenji, você está vendo ele aí já na beira do campo. E Pedro e Paquetá do outro lado. Serão as modificações para esse segundo tempo. O Kaique Kenji deve entrar no lugar do Wesley, vamos saber agora. Isso. Já está a placa indicando, né? O camisa 70 no lugar do Wesley. Menino que chegou para reforçar, revelado pelo Corinthians, onde ele fez 85 jogos. Aí foi jogar no Al Nassr. Era companheiro do Cristiano Ronaldo, né? Tem esse na vida, né? E ó, mandou bem lá, fez 40 jogos e 5 gols, recebe o carinho do Arthur Jorge agora. Aí estava na Real Sociedade da Espanha. E o Flamengo também mexendo. O Kaique Kenji vem. O Kaique Kenji é filho daquele lateral Kleber. Lembra do Kleber? O Kleber foi excelente jogador. Revelado pelo Juventus da Moca. Depois foi para o São Caetano também na base. O Kaique Kenji. E o Pedro vem aí, exemplo do Lucas Paquetá. Então serão as modificações feitas no Flamengo. Vamos ver como é que vai ficar o comportamento dos times aí, né? No caso do Cruzeiro é uma renovada no gás ali do Wesley, que não está ainda no 100%, digamos assim. Aí o Pedro recebendo na ponta esquerda, a arbitragem está marcando falta sobre o Pedro. Fabrício Bruno está indignado e vai tomar cartão amarelo, inclusive por conta da falta, que o juiz entendeu que aconteceu. O lateral esquerdo Kleber jogou na seleção brasileira, né? Fez sucesso no Corinthians, jogou no Santos. Jogou você, cara? Não, só contra Internacional, muito bom. A principal qualidade do Kleber era justamente o cruzamento, né? Põe a bola na nossa cabeça como se fosse com a mão. Era bom ser centroavante com ele, diga. Só para confirmar, saíram o Arrascaeta e o Bruno Henrique. Pois é, os maiores conquistadores de títulos da história do Flamengo deixando o campo juntos. O Arrascaeta e o Bruno Henrique para a entrada do Lucas Paquetá e do Pedro. Tá indignado, Arthur Jorge? Tá bravo? Aí Samuel Lino, preparado para fazer a cobrança. Deixou para o Ayrton Lucas. O Léo Pereira achou que até a cobrança ele partiu, teve que voltar. Levantamento, Gerson, toque na trave. Voltou, olha o chute do Paquetá. Gol! Sabe de quem? O primeiro toque na bola no jogo. Lucas Paquetá é o nome da emoção. A cabeçada do Ortiz foi na trave, a volta. Paquetá inapelável de canhota para estufar a rede do Cruzeiro. 22 minutos do segundo tempo. Lucas Paquetá, 1 minuto e meio em campo para empatar o jogo. Enlouquecer a torcida rubro-negra. Tudo igual no Mineirão. Paquetá, que chute, ele acertou. Capricho da bola que bateu na trave, não entrou do Léo Ortiz. Mas a volta veio a caráter para o Paquetá. Mandar para o fundo da rede, deixar tudo igual no jogão do Mineirão. A torcida rubro-negra explode, vai à loucura. 3 mil torcedores aqui, milhões e milhões espalhados pelo Brasil. Tudo igual e parada para a hidratação, a parada técnica que está valendo na Conmebol. Nas novas regras adotadas para esse ano. Essa não deu para você, Otávio. Paquetá, o cara entrou e já empatou o jogo, Caio Ribeiro. Joga muito, tem estrela, jogador de jogo grande, que só não é titular desse time do Flamengo porque tá vindo de lesão. E cabe ele e a Arrascaeta juntos na equipe, tá? Acho que o Arrasca ainda não retomou o melhor da forma física e técnica depois da lesão para a Copa do Mundo, mas o Paquetá entrou e no primeiro toque já foi decisivo. Chegou o microfone ali, vamos tentar ouvir. O Arthur Jorge, agora deu para entender, né? Ele usou a expressão roubalheira agora. Luiz, pelo que eu entendi, ele reclamou muito da falta que originou o gol do Flamengo. Ele acabou levando cartão amarelo por reclamação.
Cartão amarelo, portanto, por Arthur Jorge. A gente está revendo o gol do Paquetá. Ele muito revoltado com o quarto árbitro ali, reclamando muito. O jogo recomeça no Mineirão. O Flamengo chega ao empate, com o gol marcado pelo Paquetá, que entra jogando por dentro. Vamos ver o que vai acontecer. Olha o Pedro, deu uma letrinha para o Gonçalo Plata. Jonathan Jesus chega, Plata vai para o desarme. Ele fica reclamando da possibilidade de um escanteio. O Bandeirinha não sai. O Bandeirinha vai falar para você hoje, hein, o Bandeirinha. Tá com uma certa dificuldade. Ele ficou na dúvida de novo, olhou para o juiz marcou o tiro de meta e ele foi com o juiz. Futebol na Globo, aqui é emoção. Bet 365, o extraordinário acontece aqui. Lateral para o Cruzeiro, lá pela direita. Passamos de 25 minutos no segundo tempo. O Ortiz chegou ali desarmando o lateral. É para o time celeste. Vai lá o William para fazer a cobrança. Lembrando que o Fagner está suspenso. Não significa que ele seria titular, né? Mas não está nem à disposição. A exemplo do Lucas Romero, que estarão à disposição do Arthur Jorge para o jogo da quarta-feira que vem no Maracanã. Quarta que vem, Maracanã. Nesse mega clássico do futebol sul-americano. Cruzeiro 2 vezes campeão da América, Flamengo tetracampeão da América, o maior vencedor entre os times brasileiros. Cruzeiro campeão em 1976 e depois em 97 com o gol do Elivelton aqui. Cruzeiro vem de novo com o William. Liberdade, vai até a linha de fundo, vai pintar cruzamento do William. Subiu o Léo Ortiz para fazer o corte. Sai jogando o Samuel Lino, entregando para Lucas Paquetá. Lucas Paquetá, grande contratação, a maior da história do futebol brasileiro. E recentemente, Luiz, ele lembrando daquele jogo de 2018, ele falou, estaria mentindo se eu dissesse que não pensa naquele jogo, né, da eliminação com o Cruzeiro. E aí, por isso que esse momento é ainda mais especial. Mais uma vez o Pedro, tentando a jogada para o Emerson Royal. Jonathan Jesus cortou, bola voltou no Gonçalo Plata. Pedro faz a movimentação. Pedro, que não começou jogando, começou no banco de reservas. Bruno Henrique iniciou como titular. Matheus Pereira sai jogando para o Cruzeiro. Tocando na direita para o William. William dominando, vai tentar botar para correr o Caio Jorge, mas Léo Pereira intercepta bem com o peito. Tocando na esquerda para o Ayrton Lucas. De novo para o Léo Pereira. Aí Eric Pulgar. Esse é Lucas Paquetá. Paquetá aqui numa final de Copa do Brasil, não lembro se foi de 17 ou de 18. No jogo do Maracanã, que foi 1-1, ele fez o gol, inclusive jogando de centroavante pelo Flamengo. O Paquetá já jogou em várias funções. É esse jogador mesmo multifuncional, né? Mas eu acho, Ana, que por dentro, foi 2017 o gol do Paquetá. Por dentro ele rende mais mesmo, né? Ou de segundo volante, ou nessa função ali do Arrascaeta, que ele está fazendo agora. Como é que você entende melhor? Eu gosto dele jogando como meia mesmo, ali próximo dos atacantes. Porque ele tem finalização, quando precisa ele aparece na área, ele ajuda os volantes. É um jogador bem moderno, né, Luiz? Ele não é uma posição só e ele sabe que isso faz parte do jogo dele, embora ele desempenhe papéis diferentes, mas ele, para mim, jogador completo. E fez falta, né, naquele jogo que nós fomos eliminados na Copa do Mundo. Muita falta. Jogou muito, grande Copa do Mundo do Paquetá também. O último gol dele foi justamente pela seleção no amistoso contra o Panamá. Pelo Flamengo foi contra o Cusco. Contra o Cusco, né? O Flamengo que fez a melhor campanha no geral, já está marcando a falta sobre o Ayrton Lucas. Por isso tem a prerrogativa de jogar sempre em casa o segundo jogo. Claro que a final não, porque é jogo único em Montevidéu, no dia 28 de novembro. Falta cometida pelo Arroio sobre o Ayrton Lucas. Tem pressa o Flamengo na cobrança. Jorginho. De novo no Paquetá. Aí dá aquela cadenciada. Paquetá e Pedro entraram há pouco no jogo. Com 1 minuto e meio em campo, Paquetá chegou ao seu gol número 27 com a camisa do Flamengo. Em 122 jogos. Eric Pulgar. Boa bola por dentro para Pedro. Tentou o passe para o Plata. Cortou bem ali para fazer o corte o Rojas. Samuel Lino tentou para o Plata. O toque foi forte demais. Otávio saiu ali para ficar com ela. Mas o Caio Flamengo... não sei se é uma coincidência, mas com o Paquetá e o Pedro, o time pressionou, chegou ao gol de empate e agora está tentando dar as cartas no jogo. Empatou e cresceu no jogo, né? Tá tomando conta do meio de campo e muda a característica, né? O Paquetá e o Pedro são jogadores... O Paquetá faz as duas coisas, mas o Pedro principalmente é de bola no pé. O Bruno Henrique é de bola esticada. Então esse jogo de aproximação em espaço curto, com as alterações, fazem com que o Flamengo melhore no jogo. Aí Léo Ortiz tocando de cabeça. Na dividida com o Caio Jorge, o Flamengo vai tentar de novo com o Pedro, ele e o Gerson.
Bola vai saindo, lateral para o Cruzeiro, está marcando a arbitragem. O Arthur Jorge está elétrico na frente da sua área técnica. Ele sai constantemente da área técnica, mas ele está realmente envolvido com o jogo. O Léo Jardim tem uma postura mais calma mesmo, né? O jeitão dele. Até os auxiliares costumam dar mais instruções do que o próprio Leonardo Jardim. Verdade, Edson Viana. Sai jogando o Cruzeiro com o Matheus Pereira. Aí dominando pela direita, Mateuzinho se aproxima com a bola mais curtinha. Mas o Matheus Pereira entrega aqui para Gerson. Só para destacar o trabalho dos volantes do Flamengo. Você reparou como toda vez que o Matheus Pereira pega na bola, tem ou o Pulgar ou o Jorginho encostando nele? Com a bola com ele, o jogo segue, ó. Cruzamento, olha o Caio Jorge, dividida. Bola vai saindo pela linha de fundo, tá marcando tiro de meta a arbitragem. Apontando para o Caio Jorge, dizendo que ele tocou por último. Futebol na Globo, aqui é emoção. Novo Hyundai i20. Conheça o carro com upgrade em tudo que você sonhou. Aí o Fabrício Bruno recuando lá para o Otávio. Essa bola para o Samuel. Diga, Gutão. O Cruzeiro prepara mais uma mudança. Daqui a pouco o atacante João Costa, de 21 anos, que foi contratado recentemente, estava na Arábia Saudita, estreou no domingo contra o Mirassol. Portanto, já uma das contratações do Cruzeiro. O Cruzeiro correu para conseguir inscrever esses jogadores na Libertadores, né? Que o prazo terminava no fim da semana passada, na sexta-feira, e conseguiu inscrever. Daqui a pouco, então, o João Costa. Esse é um menino que é uma curiosidade, né? Paranaense de Ubuarama, mas não jogou no Brasil. Foi jogar na Roma e depois no futebol do mundo árabe. E agora o Cruzeiro traz o João da Costa, que estreou no fim de semana, jogou um pouquinho e vai ter uma chance aí de entrar num jogão desse tamanho. E chamou o garoto Zé Lucas também agora para aproveitar a parada. Zé Lucas, jovem, 18 anos, veio do Sport Recife, volante. Zé Lucas, que é uma grande promessa. Zé Lucas também já fez um jogo pelo Cruzeiro, no fim de semana, inclusive, né? E houve uma concorrência pela contratação desse menino do Sport Clube do Recife. Inclusive o Flamengo era dos interessados nisso. O Flamengo também estava firme na busca da contratação desse menino, Zé Lucas, que vai entrar daqui a pouquinho. Aí o Zé Lucas é um volante. E o Flamengo com Samuel Lino, chamando o Léo Pereira. Mais atrás para o Eric Pulgar, 31 minutos de bola rolando, segundo tempo, quarta que vem no Maracanã. Um jogo que vai decidir o classificado para as quartas de final da Libertadores, para enfrentar ou Tolima da Colômbia ou Independente del Valle do Equador. O jogo está adiado por conta do forte terremoto que abalou a Colômbia, tocou os corações de todos nós, com mais de 250 mortos. O jogo vai acontecer, o jogo de ida, no dia 18. E desse confronto sairá o adversário de Cruzeiro ou Flamengo. Cruzeiro daqui a pouquinho. E aí a volta na semana seguinte. E a bola em profundidade para o Gonçalo, para o Emerson Royal. Ele bateu para o gol. Otávio! Estava impedido. Bandeirinha está marcando o impedimento no ataque do Flamengo. Emerson Royal deu ar da graça no ataque para valer agora. E a bola do Léo Ortiz? Aquilo que a gente falava, como o Léo dá um ganho na construção de jogadas do Flamengo. E teria sido uma defesa espetacular. Quer dizer, foi uma defesa espetacular, com o peito, um movimento ali com o tórax do Otávio evitando o gol do Emerson Royal, mas o impedimento havia sido marcado. Foi tudo bonito. Oi? Foi tudo bonito. Os três dedos do Léo Ortiz, o domínio do Emerson Royal, que faz um bom jogo até aqui, e a defesa do Otávio. Luiz, o Arroio saiu para a entrada do João Costa e o Matheus Henrique saiu para a entrada do Zé Lucas. Deu para ver no gestual do Arthur Jorge que ele sentiu que a equipe se abalou depois que sofreu o gol e queria dar mais energia para o Cruzeiro com essas mudanças. Portanto, entrando o João Costa com a camisa 67 e o Zé Lucas, que veste a camisa 5 do Cruzeiro, para essa parte final do jogo aqui no Mineirão. O Zé Lucas aumenta um pouco a pegada no meio de campo, né? Muito talentoso, tem qualidade de saída de bola, bom passe e um pouco mais de marcação em relação ao Mateuzinho, que já estava amarelado. E na frente o Arroio fez um bom jogo, mas o João Lucas é para dar sangue novo e tentar elevar a temperatura. O Cruzeiro realmente sentiu. O Flamengo, depois do gol de empate, é melhor no jogo. A gente viu o juiz fazendo a contagem ali na cobrança do lateral, né? Se você não cobrar nos 5 segundos, você tem a reversão do lateral. Também essa regra está valendo. Vai valer no Brasileirão também a partir do fim de semana, hein? Brasileirão na Globo no domingo. Vasco e Santos, Atlético Mineiro e Grêmio. 2 grandes jogos. Vasco e Santos recheado de tensão, 2 times na parte de baixo da tabela.
essa luta insana contra o rebaixamento. E Atlético Mineiro e Vasco, um outro grande clássico do nosso futebol. O Grêmio também tá, Atlético Mineiro e Grêmio. O Grêmio tem olhado para a parte de baixo da tabela com muita preocupação. Luiz Castro tem sido muito cobrado. Enfim, é um Brasileirão e suas histórias maravilhosas, mexendo com o coração de milhões e milhões de torcedores. Bora pro jogo a partir das 3h30 da tarde, com o Thiago Medeiros dando o recado. Matheus Pereira chamando na ponta direita, tentou a jogada em profundidade para o João da Costa. João Costa, não tem o dado, tá, Luiz Roberto? João Costa que entrou, agora tá ele aí, ó. Camisa 67, é um menino de 21 anos. É o pessoal do Cruzeiro que faz os estudos para buscar as contratações, trabalhando bem. Matheus Pereira tá na área, tenta fazer o giro. Caiu o Matheus Pereira, o juiz está mandando seguir. Fez aquele gesto, que é isso? O Matheus Pereira tá indignado, você vê aí. Olha lá. Vai olhar, vai olhar. Vamos ver de novo o lance. Ayrton Lucas, Paquetá, Matheus Pereira, Ayrton Lucas, Paquetá. Paquetá estica ali a perna esquerda, levanta os braços. De novo o Matheus Pereira se livra do Ayrton Lucas, se livra também do Paquetá. Vamos ver se esse toque do Paquetá é suficiente para tocar, para derrubar o Matheus Pereira, que faz o gesto e vai olhar no VAR. O juiz está mandando cobrar lá, sai jogando. O William, como capitão do Cruzeiro, vai lá falar. Ele faz uma explicação ali, botando a mão na própria coxa e tal. E o Matheus Pereira já se levantou. Carrascal. E daqui a pouco o Flamengo fará mais uma modificação. E o Paulo César de Oliveira entendeu que o contato foi mínimo, que o Paquetá faz o gesto de recolher a perna, não tem impacto para ser marcado pênalti. Foi a interpretação do nosso Paulo César de Oliveira, que apitou muitas vezes Cruzeiro e Flamengo, diga-se de passagem. Vai jogando pela esquerda o Cruzeiro. Vai tentar jogar do Kenji. Vem o menino. Vem o drible. Lateral para o Cruzeiro. Vai lá o Rojas para fazer a cobrança. Passamos de 36 minutos. Lembrando que tivemos a parada técnica. Primeiro tempo o juiz só respeitou nos acréscimos o tempo da parada para a hidratação. E aí o garotinho Zé Lucas vai jogando o menino. Você vê que meteu o passe, ó. Entregou na esquerda para o Rojas. E top cruzamento. A bola vai passando por todo mundo. Vai ficar com o William na ponta direita. Domina, bate cruzado. Corta Léo Pereira. E aí Ayrton Lucas chega rasgando, tirando de lá. A bola vai ficar com o Rojas. Aí o argentino chega dominando. Vai Pedro. Conseguiu fazer a recuperação. Diga, Caio. Não faz um bom jogo o Rojas até aqui, né? Inseguro, não consegue chegar na linha de fundo. Errando até domínios, né? Bolas fáceis que ele não costuma errar. Hoje faz um jogo abaixo. E sai jogando mais uma vez o time do Cruzeiro pela direita, com o João Costa, tocando mais atrás, chega Fabrício Bruno, troca passes com o Zé Lucas, ele domina, tá cheio de confiança o garoto, que revelação do Sport Clube do Recife, entregando para o Rojas na ponta esquerda, devolve mais atrás para o Gerson, aí Matheus Pereira, os dois craques do time próximos, Matheus Pereira ajeitando do lado direito. Mais uma vez o João Costa, tem o William colado na linha lateral, João Costa devolve para o Matheus Pereira. Matheus Pereira toma cruzamento na ponta esquerda para o Rojas. Rojas dominou, tentou um lençol em cima do Plata. Plata brigou, a bola quicou, saiu pela linha de fundo em tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Claro, 5G mais rápido do Brasil, que já vem com armazenamento na nuvem. É no Claro Boys. Vem aí Jorge Carrascal no Flamengo, né? Com a camisa 15, saindo Samuel Lino. Muito bem. Entrando o colombiano, o Carrascal, saindo o Samuel Lino. Terceira alteração feita pelo Léo Jardim no Flamengo, camisa número 15 para o Carrascal. Samuel Lino, que, repito, vive a sua melhor fase no Flamengo desde que foi contratado, né? Teve na estreia, nos primeiros 5, 6 jogos, ele mandou muito bem. Depois teve uma queda de produção, se cobrando para fazer gols. E agora se entendeu definitivamente, inclusive na relação com a torcida, aponta muito, ajuda muito. 39 do segundo tempo, vai chegando o Léo Pereira, o Léo Ortiz. Perdeu, Kaique Jorge, tabelinha, a devolução não foi legal. Os dois laterais do Flamengo chegaram juntos
comemoram com o Ayrton Lucas o toque pela linha de fundo. Em escanteio que favorece o Cruzeiro. A tabelinha do Kenji com o Caio Jorge e a chegada providencial do Ayrton Lucas para jogar a bola pela linha de fundo em escanteio. E aí você vê o Rojas para fazer a cobrança do escanteio, ajeitando com o maior carinho esse pedaço do gramado aí que foi replantado. Você vê o Pedro colocado ali. O Plata está na primeira trave, toma o cruzamento do Rojas, um toque de cabeça, a bola vai pela linha de fundo. Caio Jorge teve a chance. Você vê o Léo Pereira está marcando o Caio Jorge. Num dado momento, ele escapa do Léo e fica à frente do Léo Pereira para fazer o movimento. E essa cabeçada livre de marcação. Que chance teve o Cruzeiro aos 40 minutos do segundo tempo. Corte do Jonathan. Aí Carrascal, que acabou de entrar. Vinha sendo titular, inclusive, o Jorge Carrascal. Luiz. Oi. Detalhe sobre a substituição do Arroio. O equatoriano não gostou nada de ser substituído, normal, né? Mas o técnico Arthur Jorge ficou muito bravo com ele. O Matheus Henrique até teve que acalmar o Arroio aqui no banco de reservas, que agora realmente está mais calmo. Inclusive foi uma DR, a gente mostrou as imagens, né? O Mateuzinho falando sem parar no ouvido do Arroio, o autor do golaço do Cruzeiro no jogo. Bola tocada com o Rojas aqui pela ponta esquerda. Mais uma vez o Matheus Pereira. Daqui a pouco, segue o jogo, Lucas Gutierrez, Paulo Nunes dando recado, os lances, os gols. A quarta-feira em 1 minuto. E claro, o talento dos dois. Lucas, Paulo, daqui a pouco nos segue o jogo. Lá vem o William de novo pela direita. Bola curtinha atrás, João Costa. Aí o menino, recente contratação do Cruzeiro. De novo trabalhando lá na direita com o Fabrício Bruno. Recomeça com o Jonathan. Tem o Gerson aqui pela esquerda. Paquetá sobe um pouquinho a marcação. O Pedro vai cercar ali o Zé Lucas. E a bola com o Jonathan. Mais uma vez trabalhando com o Gerson. Aí o Zé Lucas. Apenas um chute a gol do Cruzeiro, que entrou. O Flamengo teve 4. E aí mais uma vez o Gerson. Entregando para o João Costa. Chega Léo Pereira para fazer o corte. Paquetá dominando. Tentou um lençol ali no Matheus Pereira. João Costa chega e rasga. Mesmo contra o seu próprio campo. A bola vai ficar na ponta direita com o Plata. Aí o equatoriano domina o Plata. Jonathan Jesus marcando. Plata tenta o drible. Prefere recomeçar com o Emerson Royal. Aí é Léo Ortiz. Para o Léo Pereira. Tem o Ayrton Lucas na bola curtinha. Tem o Carrascal se movimentando mais pela ponta esquerda. A jogada é com ele. Aí o colombiano. De novo para Ayrton Lucas. 42 minutos. Caminhamos para o finzinho do jogo. Léo Ortiz. Chamando lá atrás o Rossi. Aí o Jorge e o Rossi toca no Léo Ortiz. Definiu o Arthur Antunes Coimbra. O Zico, Léo Ortiz é o camisa 10 da zaga. Ele é muito talentoso mesmo. Mais uma vez com o Ayrton Lucas. Aí Léo Pereira. Teve uma proposta para jogar no futebol turco, mas o Flamengo recusou e ele também disse que não estava encantado de sair do Flamengo, não. Copa do Mundo valorizando, né? Cruzeiro com o Matheus Pereira recupera, toca no João Costa. Ele tem o drible, a canhotinha dominante, ele vai levando, é habilidoso e chuta forte de fora da área, tá? Mas foi desarmado pelo Jorginho. Jorginho já jogando com o Eric Pulgar. Aí o chileno entregando por dentro. Domina o Carrascal, faz bem o giro. Aí o colombiano. Mas movimentando o Plata, o Pedro também passa. Emerson Royal na ponta direita. Bola para o Emerson. Pedro vai para a cara do gol. Emerson faz o cruzamento, passa pelo Pedro, voltou no Carrascal, pé esquerdo. Otávio, sensacional para evitar o segundo gol do Flamengo. E o Gerson na sequência sofre a falta. Aliás, Emerson Royal faz um bom jogo, né, Caio Ribeiro? Faz sim, jogo firme na marcação, se apresentando bem à frente, né? Com opção aqui pelo lado direito. Faz uma partida muito segura até aqui. Vem aí o Varela. Saindo Plata. Portanto, o Gonçalo Plata. As voltas com um problema de joelho, mandou fora. E vai entrar o Varela. Vai fazer uma dobra de laterais ali, provavelmente, do lado direito. Acho que o Varela vai ficar mesmo na ponta direita a essa altura, nesses minutos que restam. É a 4ª substituição do Flamengo no jogo.
Vem o Cruzeiro de novo com o Matheus Pereira. Finzinho de jogo, aquele drama dos minutos finais. Kenji tocando atrás para o Zé Lucas. Aí o Zé Lucas dominando. Matheus Pereira, camisa 10 às costas, joga demais. Tocou para o João Costa. Aí o William. O William domina na ponta direita. Pode tentar fazer o cruzamento. Prefiro devolver para o Matheus Pereira. Tome bola levantada na cara do gol. A bola vai pela linha de fundo. De novo, o cruzamento vem perfeito do João Costa. O Matheus Pereira dá um desvio sutil e a bola passa à direita do gol do Rossi. E o chute do Carrascal para a defesa do Otávio. Mais 5 minutos. Foi bem em cima do Otávio, mas veio queimando. Os meninos do Cruzeiro entraram bem, Luiz. Incrível, As alterações entraram conscientes, sustentando, sem firula, né? Entendendo a seriedade do jogo, o que o jogo pede, né? Trazendo o Cruzeiro de volta para a partida, né? Porque, como destacou bem o Guto, aparentava mesmo, né, ter sentido ali o momento do gol de empate, mas os meninos entraram muito bem. Mostra também a personalidade do treinador em acreditar e eles também de entrarem aí com a energia que o jogo estava pedindo. Vamos a 50 minutos. 24 de junho de 2017. Sabe o que significa essa data, Ana Thaís Matos? 24 de junho? 2027? Ih, tamo lá. Tamo lá? Isso, já tô com a roupa de ir. Ah, não, talvez ainda não. Pode ser que mude, mas eu já tô pronto. Olha o Varela recebendo, domina, faz o recuo, mais atrás, boa bola pro Paquetá, chega o garoto Zé Lucas para fazer o corte, sai jogando com o Gerson, velocidade no contra-ataque do Cruzeiro, Matheus Pereira foi por dentro, caiu o Jorge na ponta esquerda, Gerson serviu a Matheus Pereira, devolveu pro Gerson, desarmado, caiu, juiz manda seguir. Pede para esperar agora, hein? Ele entende que foi na bola. Você viu ele fazer o gesto da bola? Chegada do Pulgar, toca na bola primeiro. Tá claro agora. Ah, perdão, era o Pulgar que chegava mesmo. Achei que eu tinha me equivocado, mas é o Paquetá, é o Pulgar mesmo. E na sequência o Léo Ortiz desarma. Danado do juiz, rapaz. Ele é bom mesmo, o tal do Iael. Os argentinos acham que ele é o melhor que apareceu lá nos últimos tempos. E a Argentina tem uma tradição de bons juízes, né? Aí Matheus Pereira. Então, dia 24 de junho de 2027, a Copa do Mundo Feminina. Todos os jogos na Globo. Sossega o facho, Infantino. Sossega o facho. Tá tudo direito. Copa do Mundo com os europeus. Fica aí quietinho, tá tudo certo. Os europeus estão bravos com o Infantino. Quis vender ações da FIFA, etc. E tal. Bola com o Gerson. Essa crise não estancou, tá? Gerson tenta fazer o levantamento lá na esquerda, buscando o Rojas. Vai sair cortando agora o Emerson Royal. Lucas Paquetá. Entrou muito bem, empatou o jogo. Lucas Paquetá. Devolvendo no Emerson. Dividida. Chegou bem para tentar fazer o corte ali. O Kaique Kenji está no chão. E o juiz está marcando a falta a favor do Cruzeiro, que já foi inclusive cobrada. E o gesto já foi puxado pelo Pedro. Outra falta marcada a favor do Cruzeiro. 47 minutos e meio. Matheus Pereira ajeitando para o João Costa. Chega bem Eric Pulgar para fazer o corte. Carrascal faz o giro. Colombiano vai sair jogando. Jogada para Paquetá, dominou a bola, escapou um pouquinho. Mesmo assim ele conseguiu tocar para o Varela. Foi desarmado pelo Rojas, lateral que favorece o Flamengo. Finzinho de jogo no Mineirão. Ainda faltam 2 minutos, mas eu sou atrevido. Ô Caio Ribeiro, o placar de empate cai bem porque foi o jogo? É um placar que retrata exatamente o que foi a partida. O Flamengo sempre com um pouquinho mais de posse de bola, o Cruzeiro com as chances mais perigosas, né? A estrela do Paquetá, que entrou no primeiro toque, fez o gol. O Arroio fez um golaço, mais bonito do jogo até aqui. Tá com cara de 1 a 1, Luiz. Esse é o tipo do comentário que queima a língua do comentarista. Tem que ser usado mesmo, tá certo. Mas vamos ver o que acontece aí nesse final de jogo. Olha o Paquetá dominando. Varela passa do lado direito. Emerson Royal também. Varela que entrou no lugar do Plata, entrou na ponta direita. Mais uma vez aí o uruguaio Varela, mais um que teve na Copa do Mundo. Carrascal também, pela Colômbia. Recebe, toca no Emerson Royal. Devolve para o Carrascal. De novo no Emerson Royal. Bola curtinha no Lucas Paquetá. Ajeitando para o Jorginho. De novo o Paquetá. Marcado pelo Gerson. Esse é Léo Ortiz. Marcado pelo Caio Jorge. Léo Ortiz virando para o Léo Pereira. E qual será a ideia genial para melhorar de vida que Pablo e Luizão vão ter amanhã, hein? Vamos conferir logo depois de Quem Ama Cuida. Otávio Miller, Ayrton Graça, grande Paulo Vieira. O Brasil vai se divertindo com vocês.
Olha o domínio com Ayrton Lucas pela ponta esquerda. Carregou o Ayrton Lucas, desarmado. Ele faz a falta, o juiz deixou seguir. Vantagem, o Cruzeiro sai jogando na velocidade. Caio Jorge domina na ponta esquerda. Pode ser o último lance do jogo. Minuto final. Caio Jorge marcado por 3. Desarmado pelo Pulgar, que toca no vazio. Deixou sair o Emerson Royal. Não, deu um calcanhar pro Pulgar. Que solução legal que ele arrumou. E aí o Varela que não conseguiu fazer a mesma coisa. Então é lateral pro Cruzeiro aos 49 e 40. Você foi muito feliz, Luiz. Quando aos 49 você dá um pique para recompor com 3 na marcação, é porque realmente os dois times estão muito focados e estudaram muito bem o adversário. Por isso a gente fala jogo de detalhe. 60.046 torcedores o público no Mineirão. 60.046. E então o juiz apita fim de papo no Mineirão. Estamos revendo o gol de empate do Flamengo, marcado pelo Lucas Paquetá, que foi escolhido o herói do jogo. Jogou um pouquinho, fez o gol. No momento crucial entrou, quando o Cruzeiro tinha vantagem no placar, no golaço, marcado pelo Kenny Arroyo. Ana Thaís, o empate caiu bem, Ana? Caiu bem, Luiz. Jogo de Libertadores, né? Um jogo difícil, estudado aí das duas equipes, mas foi bom, equilibrado, um jogaço. Detalhes individuais, Luiz. Jorginho jogou muito pelo Flamengo e o Gerson jogou muito pelo Cruzeiro. Partidaça dos dois. Daqui a pouco nós teremos as declarações destacadas de jogadores de Cruzeiro e Flamengo no nosso sério jogo com o Lucas Gutierrez e com o Paulo Nunes. Os jogadores foram lá conversar, você viu o Nico de la Cruz, o Danilo também se aproximou ali do Yael Falcon, que teve decisões bem difíceis para serem tomadas nesse jogo. O Arthur Jorge reclamando demais da possibilidade de falta no gol do Paquetá, na lance que originou a falta, que na cobrança o Léo Ortiz cabeceou na trave e o Paquetá que você viu aí fez o gol de empate.